Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 11. 28 de setembro de 1927. Quartel-General da Inteligência da Comunidade. Trabalhar como agente da Commonwealth Intelligence representou a oportunidade perfeita para apreciar as orgulhosas tradições da nação, a começar pelo idioma. O general Abergron, o amado líder desta magnífica força, era um exemplo disso. A instituição assegurava que cada agente tivesse a oportunidade de se deleitar com o tipo de ironia mordaz que ele tanto apreciava. Os cavaleiros educados que compunham sua equipe respondiam ao seu veneno com sua própria linguagem típica de Albion, observando cada detalhe da etiqueta. Aqueles que desconheciam esse ecossistema e consideravam os agentes um bando grosseiro eram ou inexperientes, irremediavelmente tolos ou simplesmente rabugentos. A realidade sempre foi amarga. Embora parecessem um grupo despreocupado e alegre, a comunidade de inteligência sempre carregava uma carranca por dentro, cerrando os punhos enquanto apertavam os lábios em volta do tabaco. As risadas eram necessárias, impediam que seus corações fossem esmagados pela dureza da realidade. O álcool era o que os mantinha de pé, mas sem as risadas para os fazer reanimar, sua preciosa inteligência certamente definharia. Esse delicado equilíbrio era necessário para que eles continuassem a encarar sua desagradável realidade. Os funcionários da sede da inteligência da Commonwealth entravam no trabalho com os mesmos sorrisos forçados que estampavam no rosto dia após dia. Sob o mesmo céu nublado, eles cumprimentaram o mago de sempre que fazia a guarda. Os mais perspicazes perceberiam rapidamente que a segurança os observava com muito mais atenção naquele dia. Seria algo relacionado à guerra? Ou talvez uma mudança repentina nos acontecimentos? Aqueles que percebessem essa pequena diferença a questionariam enquanto caminhavam pelos corredores do prédio, antes de serem surpreendidos pelo que viriam em seguida. O grupo de cavaleiros calmos, tranquilos e serenos tropeçaria nas próprias palavras, isso se pudessem acreditar no que viam com os próprios olhos. Caminhando com passos firmes e um sorriso no rosto, o Sr. John ajeitava a gravata com entusiasmo ao se aproximar da porta do general. Lançou um olhar afetuoso para a pasta que segurava antes de bater firmemente na porta, e entrou sem bater. Essa era a agência de inteligência. Informações confidenciais deveriam ser mantidas em segredo, e ainda assim não havia nada de discreto na cena que todos haviam presenciado. Todos sabiam o que aquilo significava. Dito isso, do ponto de vista do Sr. John, ele sentiu que as reações deles eram justificadas. Afinal, sua presença ali significava que notícias tranquilizadoras haviam chegado. O Sr. John entrou no escritório e, com sua voz de barítono, compartilhou as boas notícias com seu chefe. General, tenho duas notícias interessantes. Ah, é? 2, você disse? O general Abergron sorriu amplamente com a agradável e inesperada visita, enquanto o Sr. John, também sorrindo, começava a compartilhar suas notícias. Boas notícias sempre vinham acompanhadas de trabalho fácil. A primeira é de um velho amigo nosso. Será que os imbecis do Império nos deram mais um presente? Ambos sorriram. O Sr. John analisou atentamente o conteúdo do presente. Mas é claro, interceptamos uma mensagem destinada a uma embaixada imperial. Meus homens finalmente conseguiram decifrá-la. Veja você mesmo. Acho que você achará fascinante e estimulante. Exibindo sua informação privilegiada, o Sr. John não conseguiu conter uma risadinha diante da descoberta absolutamente chocante. É quase inacreditável. Talvez eu devesse me desculpar por ter menosprezado o Ministério das Relações Exteriores Imperial durante todos esses anos. Eu sempre soube que eles não tinham descrição, mas pensar que eles poderiam ser tão ruins assim me faz sentir como se fossem um bando de gênios da comédia. Seja direto ao ponto. O corpo diplomático inimigo cometeu um grave erro. Eles estão em pânico e estão se desintegrando. Para os diplomatas, criar um plano de contingência caso os Estados Unidos entrassem na guerra era aceitável. Mas divulgar ativamente os detalhes de seu plano subversivo pelas ondas de rádio certamente não era uma atitude sábia. A mensagem não podia ser ignorada. Enquanto o general Abergron lia a página, seu sorriso, aos poucos, refletia o do Sr. John. Então, além de afundarem um navio civil, em vez de se desculparem, o Império está planejando sua defesa? Sinto pena de um país que não sabe como conduzir uma diplomacia adequada. Mas nunca imaginei que usariam a embaixada de todos os lugares em sua pequena conspiração. Eles telegrafaram absolutamente tudo. Pensaram que o resto do mundo não estava ouvindo? Que imbecis! Os planos deles agora estavam à vista de todos, como seria de se esperar de um escritório do Império. Havia até um plano detalhado descrito neles. A mensagem deles incluía uma lista de itens a serem tomados em caso de guerra. Ora, nem a Commonwealth conseguiria reproduzir esse nível de idiotice mesmo que tentasse. Com um largo sorriso, o Sr. John prosseguiu com sua avaliação mordaz. O plano sinistro que esses imperialistas malignos estão tramando deveria ser óbvio. Duvido que nossos homens conseguiriam fabricar um telegrama tão perfeito para criar um sentimento anti-imperialista em países neutros, mesmo que quiséssemos. O Sr. John só conseguiu rir. Seu chefe, por outro lado, não estava livre de suspeitas. Este é, sem dúvida, o melhor presente que poderíamos pedir, supondo que seja real. Quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. O general Abergron deixava suas suspeitas bem claras para o Sr. John. E se isso for uma armadilha? Que tipo de armadilha poderia ser?
Eles poderiam tentar nos culpar e dizer que é uma farsa. Ou talvez estejam testando nossa capacidade de decifrar seus telégrafos. Quais são as chances de o Ministério das Relações Exteriores Imperial não ser tão estúpido quanto pensamos? Irritado, Abergron batucava o dedo na mesa enquanto fazia essas perguntas. Ele falava como se estivesse envolvido em uma grande conspiração. Essa era uma maneira saudável de ver o mundo para um agente de inteligência em tempos de guerra. O Sr. John compartilharia sua experiência sobre o assunto. Embora eu não possa ter certeza por mim mesmo, as informações nessa pasta foram coletadas de vários departamentos, incluindo os do Sr. Kim e do Sr. Jackson. Basta ler as anotações adicionais anexadas ao arquivo. Pensei que você fosse me explicar. Infelizmente, há detalhes brutos demais derivados de fontes primárias, para que até eu consiga lê-los. Está além da minha alçada. Por vezes, em agências de inteligência, existiam barreiras internas. Embora isso pudesse ser inconveniente em certos momentos, era comum um mensageiro transportar arquivos sobre os quais não sabia nada. Afinal, a curiosidade matou o gato. Não importava o quanto tal gato fosse adorado na sede da inteligência. Qualquer satirista ou agente de inteligência ousado o suficiente para dar uma espiada por conta própria se familiarizaria rapidamente com uma dose de veneno ou uma facada nas costas. Foi exatamente por isso que o Sr. John desviou o olhar enquanto seu chefe favorito usava um abridor de cartas para deslacrar os documentos. Por mais ridículo que isso pudesse parecer, as regras eram as regras. Sendo o veterano que era, o Sr. John certificou-se de obedecê-las à risca. No entanto, essa sua firme disciplina vacilou ligeiramente quando seu chefe começou a bater palmas e caiu na gargalhada ao ler o relatório. Isso é demais. Soberbo. Seu chefe, que passava os dias com uma carranca aparentemente permanente no rosto, gritou de alegria. Tanto que fez o Sr. Johnson questionar se deveria ou não chamar um médico. Sr. Johnson, o senhor precisa ler isto. Com certo constrangimento, o Sr. John pegou o documento do chefe e o examinou rapidamente. O papel fino era uma lista. Tratava-se de um pedido de diversos itens. Isso por si só não era nada de especial. Mas o fato de ser um pedido telegrafado pelo Ministério das Relações Exteriores Imperial, isso pintava um quadro completamente diferente para qualquer especialista que o lesse. Será esta uma ordem dos diplomatas imperiais? Pelo que pude apurar, parece que finalmente vão tentar a sorte na espionagem. Pretendem que os seus agentes também atuem como investigadores? Eu certamente desaconselharia essa prática. Devo perguntar, como obtivemos esta informação? A embaixada deles é uma cliente fiel dos nossos amigos próximos. Vendemos a eles produtos comuns a preços incrivelmente baixos, que compensamos coletando informações aqui e ali. Ao ouvir que a Commonwealth havia cercado a embaixada imperial com empresas fictícias, o Sr. John deduziu o resto. A agência de inteligência da Commonwealth provavelmente abastecia a embaixada com todos os seus itens de primeira necessidade a preços exorbitantes. Não era uma manobra particularmente inteligente em tempos de guerra. Fazia parte do esquema operacional de uma organização cuja função era coletar informações sobre o inimigo. Dito isso, a própria lista também não era algo que pudesse ser compartilhado dentro da embaixada. Era ultra secreta demais. Portanto, era preciso questionar a legitimidade dessas movimentações. Os diplomatas estão correndo para comprar todos esses itens para se preparar para algo porque receberam ordens para isso. Embora eu não possa negar a possibilidade de que eles estejam cientes da nossa espionagem, estamos lidando com diplomatas, não com espiões de carreira. Eles nem sabem a diferença entre agentes e oficiais de campo, então é um trabalho rápido para nós. Então você acredita que eles estão simplesmente cumprindo ordens? Sim, eu sei. Agora, há outra coisa sobre a qual precisamos conversar. Você sabe demais. Para a agência de inteligência da Commonwealth, o Sr. Johnson era um as que podia atuar tanto como agente quanto como oficial de campo, e o conhecimento que ele havia acumulado era valiosíssimo. Seria um problema se o Império o capturasse. Foi então que o Sr. John percebeu que havia um motivo para lhe terem mostrado o documento ultrasecreto, e ele estava prestes a descobrir. Parecia que seria difícil para ele deixar o escritório dali em diante. Você finalmente vai me dar uma mesa? Isso mesmo. Iriam nomeá-lo agente de campo? Oh! O Sr. John exibiu uma expressão alegre, mas, infelizmente para ele, o deus do trabalho continuaria a ignorar suas orações diárias. Quero que você trabalhe com uma de nossas colônias. Preciso que você intensifique o sentimento anti-imperialista nos países neutros no exterior. Acredito que um diplomata seria mais adequado para tal posição. Exatamente. Com um sorriso, o general Abergron deu um tapinha nas costas do Sr. John e o lembrou brevemente de onde ele trabalhava. Quais eram mesmo os nossos títulos oficiais? Sabe, não estou gostando de envelhecer. Mal consigo me lembrar de alguma coisa. Deixe-me pensar. Acho que somos agentes de inteligência de Sua Majestade Real. Este aluno veterano de raciocínio rápido tentou demonstrar sua oposição, mas qualquer esperança de escapar da transferência não passava de uma ilusão. E a vida real não era tão generosa quanto os sonhos. Sr. Johnson, o senhor ainda não é tão velho assim. Seu chefe rejeitou categoricamente sua meia piada com um olhar severo, e um relutante Sr. John foi forçado a encarar a realidade. A agência de inteligência da Commonwealth operava como um braço do Ministério das Relações Exteriores. Em outras palavras, o Sr. John e seu chefe eram ambos funcionários públicos encarregados de lidar com a política externa de seu país. Recebemos informações do quartel-general de que Uldoa e os Estados Unidos estão caminhando para uma aliança armada neutra. O general Abergron deixou suas intenções ainda mais claras ao se referir à sede do Ministério das Relações Exteriores como HQ, como se realmente trabalhasse lá. Sem outra alternativa, o Sr. John só pôde hastear sua bandeira branca com dignidade. Vou lá inspecionar a situação. Excelente. Isso resolve essa questão.
foi bom receber boas notícias finalmente. Acho que você disse que tem mais uma notícia interessante para compartilhar. Seu chefe, que estava radiante de felicidade, jamais esperaria a notícia que seria revelada em seguida. O Sr. John foi propositalmente vago ao revelar qual seria a verdadeira conquista do dia. Vejam só, parece que o vice-diretor inimigo planeja visitar a Frente Oriental no dia 2 de outubro. Ele ficará lá por 3 dias. Temos também um itinerário detalhado dos seus voos. Seu relatório foi recebido com uma resposta imediata. Deixe-me ver. O brilho curioso em seus olhos comunicava sua pergunta silenciosa. Podemos fazer isso? Naturalmente, essa questão era sobre como capturar sua presa, uma pergunta que ele não precisava fazer. O departamento de operações estava resolvendo tudo por lá e já havia elaborado um esboço inicial para o plano. Deciframos essas informações há 3 horas. A equipe já está trabalhando em um plano de ataque. Embora ele se baseie em táticas usadas em planos de contingência anteriores, acredito que será suficiente. Também temos analistas verificando as informações e calculando nossas chances de sucesso. A organização era composta por pessoas que sabiam o que precisavam fazer. Elas não esperavam por ordens e começavam a trabalhar imediatamente, com pleno conhecimento de suas funções. Cada membro era eficiente. O amplo alcance da Commonwealth era, na verdade, uma rede coesa de unidades singulares trabalhando em perfeita harmonia. Ótimo! Transmita meus agradecimentos aos rapazes. A expressão de satisfação do general Abergron logo se desfez quando ele fez a próxima pergunta. E daí? Esse assassinato é realmente uma coisa boa? O Sr. John sentiu como se pudesse ouvir fisicamente o olhar penetrante do seu chefe cortando o ar enquanto o avaliava com o olhar. Se fosse um agente mais jovem, isso provavelmente teria lhe causado um arrepio na espinha, mas o Sr. John pôde dar sua opinião sem hesitar. Esta é a minha opinião pessoal, mas acredito que possa valer a pena correr o risco. E por quê? Temos informações sobre o avião, sua rota e até mesmo a equipe que fará a guarda. Não é sempre que conseguimos informações tão precisas. O maior risco reside no fato de que eles planejam levar o Diabo do Reno como parte de sua escolta. Ela de novo não. Sim, ela. O Sr. John concordou amargamente com o sentimento do seu chefe. A segurança não deveria ser subestimada se ela estivesse presente. O Diabo do Reno. Ela era a criatura que eles mais temiam, um verdadeiro demônio que devorava a República Francesa na frente do Reno, atormentava a Federação no leste e dizimava até mesmo os magos navais de sua própria nação. Com ela ao seu lado, o general Rudersdorf podia se mover impunemente na frente oriental. Ele usava a melhor cadela de caça de sua nação como uma poderosa guarda. Por mais extravagante que isso parecesse, ela era inegavelmente uma das melhores escoltas. Como o diabo acabaria rapidamente com qualquer encontro comum, aproximar-se descuidadamente era impensável. A maioria das frotas afundaria no fundo do oceano se a encontrasse por acidente. Não posso negar que a presença dela é o maior risco e obstáculo envolvido em qualquer tentativa de assassinato. O Império está em guerra há tempo suficiente para saber quando e onde precisa proteger seu pessoal importante. Suponho que eles realizem ataques de decapitação suficientes para saber como se defender deles. Os 2 homens esvaziaram suas mentes para se concentrarem na única ameaça que poderia frustrar suas tentativas de assassinato, o Diabo do Reno. Sabendo que eles discutiriam esse assunto, o Sr. John havia se preparado com um plano próprio. Se quisermos derrotar o Diabo do Reno, precisaríamos de uma brigada inteira de elites do período pré-guerra para termos ao menos uma chance. Não tenho coragem de enviar recrutas novatos para enfrentar um monstro desses. Claro que se o nosso alvo for um avião, aí a história é outra. Você está sugerindo que derrubemos o avião deles e eliminemos o alvo dessa forma? O Sr. John sorriu e acenou com a cabeça em resposta à pergunta do seu chefe. Talvez seja mais realista simplesmente ignorar suas escoltas, enviando nossa própria equipe mista de ataque, composta por aeronaves e magos aéreos. O Diabo do Reno era o líder da força-tarefa de elite do Império. Números não significavam muito contra aqueles cães de guerra que massacravam qualquer número de soldados que lhes fosse lançado contra a parede. Contudo, essas elites também estavam à mercê das leis da física. Mesmo que derrotá-los não fosse uma opção realista, o seu poderio físico era outra história. Havia muitos mitos sobre heróis que enganavam poderosas bestas lendárias, e certamente não fazia sentido tentar superar esses monstros em força. Se for uma batalha de inteligência, as probabilidades devem estar a nosso favor. Isso é um fato, concluiu ele. Nunca era bom para um agente de inteligência honesto confundir esperanças com fatos. O mesmo valia para autoelogio. Consciente disso ou não, relatar seletivamente os dados que seu chefe queria ouvir só levaria a expectativas irreais. Era por isso que o Sr. John sempre tentava manter-se imparcial, como o excelente agente que era. A verdade é que o general está investindo pesado em sua equipe de guarda. Meu instinto me diz que isso é para valer. Dito isso, não posso negar que estou simplesmente empolgado com a grande conquista que isso representaria. Concordo com você em relação a esse último ponto. O general Abergron esboçou um sorriso antes de balançar a cabeça e cruzar os braços. Permaneceu em silêncio enquanto envolvia os lábios em um charuto antes de acendê-lo, quase como se quisesse esconder o sorriso. O Sr. John interpretou isso como um sinal para se juntar ao seu superior para um cigarro. Acendeu um pouco de tabaco de soldado. Como agente em serviço de campo, era importante que ele não fosse exigente. Ele soltou algumas baforadas de fumaça antes que seu superior cedesse e lhe oferecesse um de seus charutos, o qual ele aceitou de bom grado. Tinha um sabor suave. Isso deixou com ciúmes. Era difícil sobre mercadorias tão valiosas como estas, com os submarinos imperiais perseguindo os navios.
Posso incomodá-lo com um segundo charuto? O Sr. John queria aproveitar essa rara oportunidade para fumar um cigarro de verdade, mas, infelizmente, seu superior balançou a cabeça, sinalizando que o pequeno intervalo havia terminado. Sr. Johnson, vamos tentar manter o foco no assunto. Sendo um dos melhores agentes de Sua Majestade, o Sr. John era cúmplice. Contudo, aproveitou a oportunidade para pegar alguns charutos da caixa para mais tarde, o que lhe valeu um olhar severo do chefe. Gostei bastante do plano que os rapazes elaboraram para este caso, mas precisamos de uma garantia de que vai funcionar. O que temos são fortes indícios. Continue, disse seu chefe com um olhar enquanto o Sr. John expunha os fundamentos de sua alegação. Interceptamos uma mensagem do quartel-general oriental do Império, e parece que o general Zetor estará longe da linha de frente no dia da visita. Aposto que esses dois vilões desprezíveis estão tramando alguma coisa. A avaliação concisa do general Abergron estava correta. Seria um encontro entre dois dos comandantes mais problemáticos do Império. Os dois monstros do Estado-Maior Imperial planejavam se encontrar em segredo. Só de pensar nisso, já sentia um arrepio na espinha. Os dois oficiais de inteligência perceberam um toque de amargura no ar, misturado ao aroma persistente de seus charutos. Falar sobre isso só aumentava a cautela do general Abergron. Esse Zetor. Basta ver todos os jogos que ele está jogando no leste com a Federação. O que te faz pensar que poderíamos confiar em alguma mensagem que envolva ele? Essa era uma preocupação genuinamente legítima. O telégrafo poderia muito bem ser uma mensagem destinada a atrair quem estivesse ouvindo. O general Zetor demonstrara repetidas vezes ser um mestre da dissimulação. A agência de inteligência da Commonwealth sabia disso melhor do que ninguém. Apesar de ser um soldado imperial, Zetor jogava o jogo tão bem quanto qualquer agente da Commonwealth. Como você disse, é uma informação complexa de se lidar. Estou começando a ficar farto de tudo isso. Todos esses malditos generais do Estado-Maior. Eles estão em uma categoria à parte. Sim, são. Eu nunca esperei que o Império, um país de especialistas de mente fechada, algum dia conseguisse entender as regras do jogo. Embora ambos concordassem com a destreza de Zetor, também sabiam como lidar com indivíduos como ele. Quanto mais formidável o inimigo, mais vantajoso era eliminá-lo. Isso era especialmente verdadeiro em tempos de guerra. A remoção era sempre uma opção, mas quando se tratava de caça, os alvos precisavam ser escolhidos com cuidado. Abater a presa errada poderia ter um impacto indesejado no ecossistema. O mesmo valia para assassinatos. Como esses dois homens estavam familiarizados com as práticas de caça da aristocracia, o general Abergron decidiu mudar de assunto para o que aconteceria depois que matassem o alvo. Peçam aos nossos analistas que façam uma lista de oficiais imperiais que poderiam substituir Rudersdor ou que potencialmente representem uma ameaça ainda maior. Talvez você não precise procurar mais longe do que o general Zetor. Eu não gostaria de lidar com o exército imperial com ele no comando. Ao ouvir esse comentário, o general Abergron respondeu ao seu agente com a maior confiança. Duvido que ele esteja em posição de fazer alguma coisa. Sem o apoio do general Rudersdor, que ocupa um cargo no Estado-Maior, o general Zetor não tem outros apoiadores nos escalões superiores do Império. A agência de inteligência da Commonwealth sabia disso. Os altos escalões do governo imperial nutriam uma aversão extrema pelo general Zetor. Uma rápida caminhada pelas ruas do Império bastava para confirmar isso. Não era incomum ouvir membros do Alto Comando Supremo falando abertamente sobre como ele era um de seus piores generais. Embora fosse impossível saber o que as figuras-chave do exército pensavam, devia haver alguma verdade nos rumores que se espalhavam pela alta sociedade imperial. Através do acúmulo constante de informações humanas coletadas em Udoa, eles até sabiam os detalhes de por que ele fora enviado para o leste. Detalhes que o general Abergron conhecia perfeitamente. Segundo nossa fonte na capital imperial, corre o boato de que Zetor foi enviado para o leste como oficial de inspeção. Ele era a Cassandra do Império, profetizando as más notícias que eles não tinham. Gostaria de ouvir. O fato de um oficial tão capaz quanto ele ter sido afastado do comando central foi uma boa notícia para a Commonwealth. O Sr. John concordou, em grande parte, com o que o general Abergron disse. Dito isso, ele se sentiu na obrigação de acrescentar alguns detalhes, como agente responsável pelo caso. A transferência dele causou bastante problema ao nosso amigo Drake. E a Federação também, suponho. Ambos são jovens. Nós, os fósseis, precisamos dar aos filhotes a sua cota de problemas. Pense nisso como uma forma de gentileza. Ha ha ha. Os dois homens compartilharam uma risada maliciosa. Esses funcionários públicos, leais aos interesses políticos de seu país, eram os olhos e ouvidos de Sua Majestade Real. Viva o rei! Ambos sorriram e finalmente voltaram sua atenção para seu precioso aliado no leste, com quem compartilhavam a aversão ao comunismo. Certamente isso facilitaria um pouco as coisas para os comunistas. O general Zetor provou ser altamente eficaz no leste. Não acha que seria um pouco otimista demais esperar que ele seja substituído na linha de frente? É verdade, disse o general Abergron, dando uma risadinha irônica enquanto olhava para o arquivo em suas mãos. Deixando o general Zetor de lado por um momento, ele voltou sua atenção para a foto de um homem robusto no topo da página. O general Rudersdor, seu alvo em potencial, era um gigante, mas mais assustador do que seu rosto era seu cérebro. Quantas milhares de vidas seriam salvas se conseguissem acertar uma bala naquele cérebro? Honestamente, o general não se importava com a Federação, mas a juventude de sua nação era o futuro da comunidade. E que melhor motivo haveria para os cavaleiros sujarem as mãos do que salvar o máximo possível deles? Ele havia chegado à sua conclusão.
Quero que vocês levem em consideração a possibilidade de Zetor usar tudo isso para se impulsionar ao topo. Claro, o general Abergron cruzou as pernas e ficou pensativo enquanto observava seu subordinado sair de seu escritório. A questão é, esta operação será boa para o Império ou para nós? Só posso esperar que a balança não penda para o lado deles. Ele rezou como se estivesse apelando para um anjo da guarda invisível que o protegia. O orgulho da agência de inteligência da Commonwealth, seus analistas especialistas, estariam na mira das ordens para uma nova análise. Os analistas afogariam suas reclamações em sabe-se lá quantas xícaras de chá enquanto se dedicavam a mais uma tarefa impossível. Este departamento era abastecido com chá em abundância para manter seus agentes energizados. A única coisa que consideravam tão aterrorizante quanto o bloqueio submarino do exército imperial era a encarnação do mal conhecida como chefe do departamento. Aquele que os enchia de chá para que suportassem as horas intermináveis a que eram obrigados a trabalhar. Com fogo nos olhos, os cavaleiros faziam o que sempre faziam e projetavam seu desprezo pelo chefe nos inimigos da nação. É claro que os analistas ainda eram humanos. Por mais intelecto que tivessem à disposição, não havia muito o que analisar sem informações adequadas, e nenhum deles jamais recusava um convite para o pub. Um grupo de analistas entrou no bar da agência de inteligência e começou a discutir sua nova tarefa com alguns copos de uísque nas mãos. Quais são as chances do general Zetor subir na hierarquia por causa disso tudo? Eu diria que são de 50% no máximo. Embora eu deva admitir que é difícil confirmar qualquer informação sobre ele, até mesmo o melhor número de mágico não passa de alguns truques de festa. O grupo assentiu uns para os outros em silêncio. Como ele reagiria à morte de um de seus melhores amigos? Por mais competente que o general Zetor fosse, não haveria muito que ele pudesse fazer imediatamente após um evento tão imprevisível. E mesmo que agisse rapidamente, ainda sofreria com a demora comum na transferência de informações. Em outras palavras, ele não teria tempo para agir. Recuperar-se da linha de frente após uma mudança tão drástica na retaguarda não será tarefa fácil. Por mais temido que esse homem fosse como um monstro entre monstros, isso não mudava o fato de que ele era apenas uma pessoa em uma grande organização. Os agentes da Commonwealth sabiam melhor do que a maioria o quão irracional ele era. Organizações poderiam ser. Sendo os realistas que eram, os agentes entendiam como os humanos funcionavam, o que os levou à mesma pergunta. Como os líderes do Império receberiam o general Zetor? Responda-me a esta charada. Como você suspeita que o grande e sábio general conseguirá, de forma dramática, assumir o protagonismo, apesar de ter sido rebaixado ao seu cargo atual? Você acha que os figurões do Império permitiriam isso? É verdade, o general Zetor é odiado na capital imperial. Será que eles sequer o considerariam como um candidato em potencial? Os agentes estavam corretos ao avaliar isso como um desafio sério. Seu raciocínio baseou-se em análises repetidas da situação no Império. Essa avaliação foi minuciosa e a personificação do bom senso. A agência de inteligência da Commonwealth havia chegado a uma conclusão bastante realista. O general Rudersdor e o general Zetor eram aliados políticos, e mesmo que eliminassem o primeiro, não poderiam eliminar a possibilidade de o segundo reagir com rapidez. Contudo, isso vinha com a ressalva de que o general Zetor não teria base para se apoiar caso a capital sofresse uma mudança drástica. Disso os oficiais de inteligência tinham certeza. O general Zetor ainda era apenas um homem. Mesmo para ele, não havia como escapar do caos que se seguiria à morte repentina do general Rudersdor. Ele certamente não estaria em posição de buscar uma promoção. O grande plano deles matou 2 coelhos com uma cajadada só. Era o plano perfeito nesse aspecto. O analista que entregou o relatório ao general Abergron ficou surpreso com as batidas rítmicas que ele deu na porta do escritório do seu superior. Acho que não tenho moral para julgar o Sr. Johnson, pensou ele, enquanto entregava satisfeito a análise ao seu chefe. Era o relatório que o general Abergron estava esperando. O general Abergron havia esperado a noite inteira para que seus analistas terminassem o relatório. Ele praticamente ficou na ponta da cadeira enquanto lia os documentos. Depois de terminar de revisar tudo, respirou fundo. Já foram tomadas as providências para que isso pareça um acidente? O analista respondeu com segurança e voz clara. Nosso plano é perfeito, senhor. Acontece que existem planos para um ataque aéreo de longo alcance em território da Federação. Se nos colocarmos em posição de ataque, conseguiremos atingir o alvo. Se incluirmos isso na equação, poderíamos facilmente fazer parecer um encontro aleatório. Deveríamos ser capazes de enganar o inimigo. A decisão foi tomada em apenas um instante. Vou obter a permissão do primeiro-ministro para prosseguir. Certifiquem-se de que os preparativos também sejam feitos da nossa parte, senhores. 2 de outubro de 1927, ano unificado, quartel-general do Exército da Frente Oriental. Observo 2 gigantes se enfrentarem diante dos meus olhos. São os 2 oficiais do Estado-Maior do Exército Imperial, ambos especialistas altamente respeitados em suas áreas, ambos com inúmeras condecorações, intelecto e habilidades genuínas. É bem possível que um dia esses 2 homens tenham uma página dedicada a cada um deles nos livros de história. É difícil descrever, no entanto, a visão dos 2 homens adultos, ambos com determinação nos olhos, encarando-se como oficiais recém-formados, iniciando uma discussão acalorada e ruidosa. É por isso que devemos agir agora. Isso está fora de questão. É preciso analisar a situação da guerra. O general Rudersdor repreende o general Zetor, que prontamente o nega. Apesar de saber o quão próximos esses 2 são, devo dizer que gostaria que tivessem uma conversa franca um com o outro sem a minha presença. Estamos atualmente no quartel-general do Exército, na frente leste.
O local é fortemente vigiado, e embora nenhum guarda estivesse posicionado perto desta sala, não há garantia de que alguém passando por perto não ouça esta discussão acalorada. Por isso, sinto uma pontada de desconforto no estômago. Levanto os olhos e vejo o general Rudersdor gritando com o general Zetor mais uma vez. Não podemos perder a iniciativa. Quanto mais tempo ficarmos parados, piores serão as nossas chances. Precisamos atacar Yudoa até a primavera, no máximo. Devemos começar agora mesmo, se possível. É a única maneira de evitarmos o colapso total. Não podemos fazer isso. O debate sobre o plano B está realmente começando a esquentar. Com um cenário sombrio. Veja, o general Zetor cruza os braços, como que para demonstrar que sua vontade de ferro permanece inabalável. Pensem na frente de guerra. Não há quase nada a ganhar invadindo Yudoa. Querem que invadamos na primavera? Parem com essa palhaçada. É bom estar ciente dos desafios ambientais, mas o foco deveria ser na política, não na estação do ano. Embora os detalhes que envolvem a questão permaneçam incertos, ambos sabem que o Império está à beira do desastre. Ambos os generais compartilham uma consciência aguçada dos problemas que o Império enfrentará em um futuro próximo. Mesmo assim, é quase impossível que até mesmo dois amigos sábios cheguem a um acordo sobre esse assunto. Isso não é algo que possa ser desfeito, mesmo que se consiga unir o país em torno dessa questão. Nossos soldados são o que mais importa. Exatamente. Estou preocupado com a tendência atual que temos seguido. É por isso que não podemos deixar essa oportunidade passar, mesmo que nosso plano ainda precise de alguns ajustes. Não temos tempo para pensar em um novo. Precisamos fazer isso. É agora ou nunca. Não se apresse em apostar, Rudersdor. Entenda que é o seu país e os seus soldados que você está tentando colocar em risco. A frente oriental te deixou fraco, Zetor. A deusa do destino escapará se você hesitar. Precisamos agir agora se não quisermos que todo o nosso sacrifício tenha sido em vão. Consigo perceber que ambos provavelmente estão falando com o coração. Suas palavras brutalmente honestas capturam o espírito da época. Se eu fosse um historiador ou um estudante do futuro, tenho certeza de que estaria anotando freneticamente cada palavra com lágrimas nos olhos. No entanto, como soldado imperial forçada a estar presente, Tânia tem pouco interesse nessas conversas. É como jogar pérolas aos porcos. As atuais condições extremas de trabalho só me causam um estresse insuportável. Será que não é você que está longe do campo de batalha há muito tempo? Isso é um insulto? Escute. Planos não passam de planos, mas a frente de batalha está em constante mudança. Há alguma razão para insistir em um plano antigo que já não se sustenta? O general Zetor continua com um tom de irritação, que é recebido por olhar intenso e inabalável do general Rudersdor. Não é exatamente a repreensão acadêmica que eu esperaria de um erudito como general, mas seu oponente também não é do tipo que fica calado e aceita isso passivamente. Eu levo minhas decisões até o fim. Não há nada de errado nisso. Em resposta ao general Rudersdor, o general Zetor, visivelmente emocionado, balança a cabeça furiosamente. Não somos mais agentes de campo. Precisamos repensar nossas estratégias com cuidado. A raiva do general Zetor em relação ao seu amigo é sincera. Ele não tenta esconder sua frustração com a aparente incapacidade do outro general de compreender as circunstâncias, mas o general Rudersdor reage da mesma forma. Ele responde com toda a sua força. Não podemos ser passivos quando se trata da frente de batalha. Tomar a iniciativa para controlar o campo de batalha deve ser sempre nossa maior prioridade. Você se esqueceu da arte básica da guerra, Zetor? Obrigada a ouvir tudo isso de longe, o confronto entre seus dois superiores continua causando uma baita dor de estômago em Tânia. Provavelmente devido à crescente intensidade do debate, o geralmente calmo e sereno general Zetor finalmente levanta a voz para seu amigo. Nem mesmo as temperaturas congelantes do leste conseguem refrescar esta sala. Tanto que me pego pensando em talvez abrir uma janela. O que? Você é algum animal treinado para comer ao som de um sino? Você começa a salivar quando ouve um toque? Use a cabeça. Todas essas medalhas são só enfeites? Você precisa pensar, cara, pensar. Use a cabeça. Você está falando muita besteira, Zetor. Desde os nossos tempos na academia militar, você sempre ficou brincando com teorias e hipóteses enquanto procrastina sem nunca tomar nenhuma atitude. O que você acha que vai acontecer com a vitória do Império se não agirmos agora? O general Zetor arregalou os olhos em descrença e balançou a cabeça mais uma vez. Você enlouqueceu, Rudersdor? Encare a realidade. Você está agindo como um senil. O que aconteceu com toda a sua descrição? Você entendeu tudo errado. Quem precisa tomar a decisão é você. Vamos perder nossa única chance se não agirmos agora. Vocês pretendem deixar tudo que sacrificamos ir por água abaixo? Você precisa pensar com a mente, não com o coração. É exatamente isso que estou fazendo. Minha racionalidade me diz que agora é a hora de agir. Agora é a hora de me comprometer. Não haverá segundas chances. É você que está sendo retrógrado. Não seja o idiota que nos joga em uma nova luta quando não há necessidade. Escute-me, grita o general Zetor. Não, você que escuta, retruca o general Rudersdor. Seus rostos quase se tocam enquanto trocam insultos. Eles não conseguem chegar a um acordo sobre isso. Pode ser um hábito dele, mas cada vez que o braço do general Rudersdor se mexe, isso irrita Tânia, que está ali contra a sua vontade. Só espero que eles não comecem a se bater. Nunca precisei pensar no que fazer se dois superiores se desentenderem. Nem nesta vida, nem na passada. Suporto a súbita sensação de vertigem e desvio o olhar. Esta é uma situação terrível. Apesar de não ter poder nenhum, aqui estou eu. Enquanto sou forçado a ouvir esta discussão nada construtiva, meu único meio de entretenimento é desfrutar da liberdade dos meus pensamentos. Embora eu preferisse a liberdade de simplesmente sair da sala. Infelizmente, soldados não têm esse luxo. O máximo que posso fazer é ficar em posição de sentido, com os calcanhares firmemente plantados no chão, e suspirar dentro dos confins da minha mente.
Compreendo a importância desta discussão, mas por que sou obrigado a ouvi-la? É assim que os funcionários do Conselho de Segurança da ONU devem se sentir antes de serem forçados a mediar entre dois países. Justo quando começo a me perguntar se devo intervir, já que eles parecem não estar chegando a lugar nenhum, o general Rudersdorf soca a parede com o punho, mudando o rumo da discussão mais uma vez. Após se chocar contra a parede, ele se cala. O general Zetor, por outro lado, suspira com os olhos fechados. Talvez isso signifique que finalmente vão se acalmar. Ou talvez ambos tenham percebido que as coisas estavam ficando um pouco tensas demais. Embora pareça que tenham se acalmado um pouco, a julgar pelo evidente cansaço em suas expressões, é difícil dizer que estejam prontos para agir racionalmente novamente. Os dois homens foram exauridos por um ataque frontal de emoções. Tânia observa indiferente enquanto o general Rudersdorf, sem dizer nada, coloca a mão na maçaneta da porta. Preciso tomar um pouco de ar, diz ele antes de sair da sala. Ele deixa para trás um velho solitário, que permanece em silêncio, olhando para baixo com a cabeça entre as mãos. O general parece completamente derrotado. Senhor, preciso de um momento. O cansaço era evidente em sua voz. O general Zetor estava exausto até os ossos. Ele balançou a cabeça, antes de finalmente retomar sua expressão acadêmica habitual. Permaneceu em silêncio, porém, enquanto pegava um pouco de tabaco de mascar da gaveta da mesa e começava a fumar cigarros silenciosamente. Parecia que ele não estava tão calmo quanto aparentava. Mesmo enfrentando as principais forças do exército da Federação, ele jamais perderá a calma e a compostura. Veja como ele parece abatido agora. Observei meu chefe pegar uma caneta e começar a batucá-la na mesa. Ninguém jamais imaginaria o general Zetor olhando para cima e soltando uma nuvem de fumaça até o teto dessa forma. De vez em quando, ele fecha os olhos e suspira. Com as bitucas de cigarro cheias no cinzeiro, ele se vira para mim e começa a falar. Faça isso, coronel. Fazer o quê? Não preciso perguntar. Ele quer que eu cuide do general Rudersdorf. É que em momentos como este, quando um chefe demonstra hesitação, eu sei o quanto é importante confirmar suas ordens. Tem certeza disso? Você está preocupado depois de me ver agir daquela maneira mais cedo? Não posso responder a essa pergunta. O general Zetor sabe disso, o que ele deixa evidente com uma risada irônica antes de se retratar. Você não precisa responder. Estou preparado para aceitar a desonra pelas minhas ações. Mas, aquele homem ainda é meu amigo. Eu realmente esperava que ele me fizesse mudar de ideia sobre isso. Sua solidão transparece facilmente no tom fraco com que fala. O general permanece em silêncio por um instante. Ele esfrega o queixo, olhando para o vazio antes de finalmente proferir. Parece que ainda existe mais humanidade em mim do que eu imaginava. Com todo respeito, senhor, somos todos humanos. Espero que o senhor não esteja percebendo isso só agora. É engraçado ouvir isso de você, coronel. Você se considera um ser humano? Sou tão humano quanto qualquer outro ser humano. Chegaria ao ponto de dizer que é meu destino, como ser humano, destruir tudo que se interponha no meu caminho, seja um deus ou um demônio. Prefiro acreditar que não existe uma mão invisível guiando o mercado do que reconhecer a existência do ser X. É uma questão de ego, na verdade, essa distinção entre o eu e o outro. Acredito firmemente que todos os seres humanos são livres para pensar o que quiserem, mas também são livres para se dissociar das ilusões alheias e manter o direito de se proteger. Falou como um verdadeiro oficial de magia aérea. Eu, talvez tenha usado a maior parte da humanidade que me restava. Senhor, não é nada. O que eu preciso que você faça é nomear o general Rudersdorf o próximo marechal de campo do Exército Imperial. Ele quer que eu assassine o amigo dele. O que torna isso assustador é o fato de ele nunca ter feito isso antes. Se o general Zetor fosse do tipo que guarda rancor, nem estaríamos tendo essa conversa. Compartilhar um senso de racionalidade torna possível superar todos os obstáculos. Parece que realmente não há nada mais importante do que a confiança quando se trata de pessoas. Entendido, senhor. Voltarei com as más notícias mais tarde. Estalo. Tânia faz uma saudação firme, batendo os calcanhares antes de sair da sala. O general Zetor me observa enquanto saio. Ele pensa distraidamente na confiança com que aquela pequena oficial deixou a sala em como hoje, em particular, mal conseguia compreender o quão poderosa ela parecia. Ele se pergunta se sua própria culpa o fez se sentir assim ou se foi outra coisa. Ele se sente mal por fazer uma subordinada realizar o trabalho sujo? Ou talvez esses sentimentos venham de ter chamado seu amigo de bastardo antes de apunhalá-lo pelas costas. Quem sabe? Ele lutou em guerras por tempo demais. Já não lhe é difícil reprimir seus sentimentos. Nos instantes seguintes, fuma seu tabaco barato de soldado enquanto se lamenta. Os cigarros o conquistaram, embora jamais tivesse cogitado fumá-los antes da guerra. Tudo mudou, e isso já faz muito tempo. Mas mesmo assim, eu pensava que ainda era eu mesma. Ele nem sabe mais se suas decisões ainda são suas. Sempre foi forçado a decidir com base na situação, a encontrar o caminho de menor resistência diante do inevitável colapso. Será que essa decisão é mesmo dele? Ele engole um suspiro, balança a cabeça e se volta para seu único amigo, seus cigarros. Tem gosto de merda, o tabaco de soldado ao qual se acostumara. O general não pode se dar ao luxo de afogar as mágoas na bebida, pelo menos não agora. Precisa esperar pelas mais notícias. Não, isso não está certo. Ele se interrompe e com um sorriso irônico dá uma risadinha autodepreciativa. Ele vai matar o amigo. Para ele, essa é a pior coisa que poderia fazer, mas também é o que o exército precisa. Já não consigo distinguir entre boas e más notícias. Obrigação, necessidade, amizade. Ele começa a questionar quais dessas coisas são reais, antes de afastar o pensamento. Isto é uma guerra total. Não há volta atrás. É tudo pela pátria. Não, ele debocha. Sou desprezível até a medula.
Só preciso da história e do futuro da pátria para me entenderem. Não posso pedir mais nada. Preciso parar de ser tão teimoso e me desapegar desse último resquício de humanidade. Um ser humano não consegue fazer o que precisa ser feito. O Reich não precisa de um oficial. O que o Reich precisa é de racionalidade. Precisa de um monstro. Imagem 3 de outubro, ano unificado de 1927. O céu sobre a frente oriental, um voo adicional sobrevoa os céus da frente oriental rumo à capital. Ele transporta as estrelas do Estado-Maior, com o general Rudersdorf à frente do grupo de oficiais de alta patente. O destacamento de guarda ponto a escolta que segue o avião também está fortemente armada. Uma única companhia, escolhida a dedo do batalhão de elite do 103º de magos aéreos, cerca a aeronave durante o voo. Os magos acompanham facilmente o avião de carga, que cruza a uma velocidade média durante a longa viagem. Considerando a situação atual do Império na guerra, trata-se de uma comitiva bastante luxuosa. Apesar da escassez crônica de soldados no exército imperial, dedicar uma companhia inteira para proteger essa preciosa aeronave só é permitido devido à importância das pessoas a bordo. Dito isso, não é a guarda mais robusta em termos de efetivo. A companhia é composta por não mais do que 12 magos. Para um general do Estado-Maior, isso é bem pouco. Como comandante do comboio, permaneço ansioso e insatisfeito durante todo o voo. Mas, como participante de uma conspiração, entendo como isso me beneficia. Pois bem, Tânia está prestes a fazer um Akechi Mitsuide e o avião é o seu Onoji. Menos testemunhas é uma coisa boa. De vez em quando, porém, o mundo gosta de nos surpreender com algumas reviravoltas. Enquanto Tânia espera o momento certo para atacar, um novo desafio inesperado surge. Atenção, atenção! Avistamos bombardeiros inimigos. Viro-me e vejo minha ajudante com um olhar intenso, e seu aviso claro põe um fim abrupto à minha conspiração sobre o infeliz acidente de nosso avião. Um inimigo? Eles parecem estar a alguns quilômetros da área industrial das Terras Baixas. Pego meus binóculos para ver por mim mesmo enquanto meu ajudante anuncia o contato. Não demora muito para confirmarmos um grupo de aviões se aproximando. Eles estão pintados com camuflagem, mas o grupo é grande o suficiente para ser facilmente identificado. É difícil precisar o número exato, mas podemos perceber à primeira vista que são vários aviões. É uma formação inimiga. Seus bombardeiros chamam a atenção, mas o que é ainda mais alarmante é o avião prateado com 4 motores em cada asa. Eles trouxeram o poder de fogo pesado hoje. Eu já os vi antes nos céus da frente ocidental, mas nunca no leste. De onde eles vieram? Essa é uma altitude estranha para eles estarem voando. Talvez tenham decolado de um porta-aviões? Essa é a primeira explicação que me ocorre, baseada em uma operação que realizamos. Talvez estejam carregando bombardeiros grandes em porta-aviões como o do Litre, mas mesmo assim, jamais conseguiriam carregar tantos. Não há como o navio suportar tantas aeronaves, o que naturalmente nos leva à próxima conclusão. Deve ser uma missão de bombardeio com um ônibus espacial. Nunca considerei essa possibilidade. Ignorar as opções táticas do inimigo, por mais improváveis que sejam, nunca é uma boa ideia. Vejamos, um bombardeiro poderia, teoricamente, fazer uma viagem só de ida pelo espaço aéreo imperial e alcançar a Federação. Depois, poderia reabastecer em terra antes de retornar a Commonwealth. Mas há algo que não se encaixa. Uma leve suspeita. Sinto um pressentimento ruim, pois temo o pior. Isso não pode ser coincidência, não com essa coincidência de datas. Nosso comboio está prestes a entrar em confronto com uma unidade aérea inimiga. Embora, para meu desgosto, isso é na verdade uma coisa boa para nós. Ao mesmo tempo, é a pior coisa que poderia acontecer. Tânia sabe que boas coincidências tendem a ser uma mentira. Seria isso um deus ex-machina? Não, não há nenhuma solução conveniente aqui. Isso não deveria estar acontecendo. Não há como ser mera coincidência, o que torna isso semelhante ao encontro ocorrido nos céus de Bougainville. Como equipe de segurança, precisamos cumprir nosso dever. Pensar que nós, aspirantes a assassinos, teríamos que desempenhar o papel de protetores honestos. Por que as coisas terminaram assim? Não podemos fazer nada suspeito quando o inimigo está aqui observando cada movimento nosso. Que saco! Vamos adiar o nosso envolvimento para um ataque total. Por agora, tirem o pacote daqui. Comandante, isso não nos dá o pretexto para formar uma formação mais compacta em torno do pacote. Seria óbvio demais. Mostre um pouco de moderação, ajudante. Isso é um problema? Precisamos estar atentos aos espectadores. Claro, se houver uma maneira de conseguirmos isso sem nos sujarmos se o inimigo estiver disposto a fazer o trabalho pesado, seria o melhor a fazer. Protegeremos nossas aeronaves, mas se ele estiver disposto a fazer a parte difícil, não precisamos intervir. Eu nunca quis que meus subordinados fizessem isso em primeiro lugar. Talvez eu esteja ficando muito permissivo. Obrigado. O agradecimento da minha ajudante me pega de surpresa a princípio, mas logo percebo que talvez ainda haja resquícios de humanidade nela, o desejo de se proteger. Ou talvez ela simplesmente se sinta mal pelos aliados a bordo do voo que serão sacrificados. Seja como for, fico feliz em ver que ela ainda conserva sua humanidade, o que me faz sorrir. Magos inimigos estão vindo para cá. Ao ouvir o aviso, volto minha atenção para o inimigo. Nossa, isso não é brincadeira. Os minúsculos pontos ao longe, voando em nossa direção vindos dos bombardeiros inimigos, não são bombas, mas magos. Estou surpreso ao ver que prepararam um avião só para os magos, como uma espécie de desativador de tanques glorificado. Vejo que não estamos sendo discretos sobre este ataque de decapitação, não é mesmo? O que é assustador, porém, é a quantidade deles. Há mais do que um batalhão de magos nos céus.
A vantagem numérica deles será dolorosa para nós, mas não é só isso, até mesmo a formação deles é compacta. E não é só uma questão de prática. Eles se movem tão rápido que são comparáveis a nós. E eu aqui pensando que o mundo precisava desesperadamente de magos. Parece que eu estava enganado, considerando todos esses bastardos que resolveram aparecer hoje. Droga, isso não é apenas um encontro qualquer. Sim, não há nada de aleatório nisso. Minha ajudante olha ao redor antes de se aproximar de mim e compartilhar suas preocupações. Você acha que é verdade que há um espião em nossas fileiras? É bom que ela desconfie de vazamentos, mas Tânia prefere ter cautela com os perigos da aplicação correta da matemática e da lógica. Não posso negar que possa haver um infiltrado, mas é mais provável que seja nos nossos códigos. Precisamos mesmo fazer algo em relação aos nossos telegramas. A dificuldade em enviar informações é realmente um grande transtorno. Já consigo imaginar todas as mensagens que terei que entregar depois disso, mas essas preocupações podem ficar para depois. Vixa, preciso que você envie um alerta ao comando da Força Aérea. Precisaremos de apoio. Tem certeza disso? Pela forma como se movem, consigo perceber o quão habilidosos eles são. Imagino que já esperem que chamemos reforços. O compartimento de carga do avião cargueiro não era exatamente confortável em comparação com o que o Estado-Maior estava acostumado a usar. Esses aviões eram projetados para transportar cargas enormes e somente carga. Isso significava que o general e sua comitiva eram tratados essencialmente como bagagem extra-grande. Após a intensa discussão com o general Zetor, um exausto general Rudersdorf sentou-se no avião com os olhos fechados, tentando ao máximo pensar em outras coisas. Normalmente, ele aproveitaria esse tempo para adiantar algum trabalho burocrático, mas naquele dia, ele não conseguia se concentrar nisso. A opinião dele era tão diferente da do amigo. Eles nem sequer conseguiam concordar sobre a situação. Mesmo sendo um homem de tamanha firmeza, ele sentia um profundo conflito e pena do amigo que não conseguia compreender seu ponto de vista. Ele seria arrancado de sua estagnação mental pelo impensável. O avião de carga enfrentou uma turbulência desagradável. No instante em que percebeu isso, sua mente rapidamente entrou em ação. O que está acontecendo? A tenente-coronel de Gurechaf e seus magos estão interceptando um ataque inimigo. Eles estão pedindo que nos retiremos o mais rápido possível. E a voz do capitão se interrompeu no meio da frase, antes de vacilar novamente enquanto ele dava mais más notícias. Mensagem de emergência do 203º. Confirmaram que magos inimigos estão a caminho. Sua voz ecoou pelo compartimento de carga como um tremor. Os passageiros permaneceram em silêncio. Olharam uns para os outros antes de voltarem sua atenção para o chefe do Estado-Maior. Você não acha que eles estão aqui para... O homem que se viu sem nada para fazer durante o voo chegou a uma conclusão rápida. Senhor, eles podem ter nos surpreendido. Você acha que está sendo alvo da Commonwealth? O passageiro gritou isso na esperança de que não fosse verdade. Infelizmente, para a maioria das pessoas no avião de carga, essa sensação era muito familiar. Afinal, era uma tática bastante eficaz. Decapitação. Era uma das técnicas características do Império. Para os oficiais que a utilizavam frequentemente com uma taxa de sucesso relativamente alta, essa sensação de desconforto era muito familiar. Eles tinham certeza de que se tratava de uma operação de assassinato planejada pela Commonwealth. Isso, exceto para o homem que era o alvo. O general Rudersdorf cruzou os braços e esboçou um sorriso irônico por dentro. Curiosamente, ele não suspeitara que a comunidade fosse a culpada até que isso fosse mencionado. Isso é muito estranho, quase interessante, pensou ele com um sorriso agridoce enquanto coçava o queixo em silêncio. Ele se perguntou por que suspeitava de alguém completamente diferente. Porque a primeira pessoa que me veio à mente, mesmo que por um instante, foi aquele idiota do Zetor. Sem saber das suspeitas de seu alvo dentro do avião de carga, Tânia grita furiosamente suas ordens pelo rádio, em resposta à sua falsa missão de escolta que se transformou em uma missão de escolta real. Aqui é a Salamandra 01. Precisamos que vocês se apressem. Continuo gritando no meu rádio, mas sem sucesso. Finalmente recebo uma resposta do controle de solo, mas não é a resposta que eu esperava. Isto é uma emergência. Precisamos de apoio aéreo. Aqui é o controle do Reich para a Salamandra 01. Controle do Reich para a Salamandra 01. Não podemos enviar ninguém. Sinto muito. Por um instante, me pergunto se estou ouvindo coisas. Será que estão evitando enviar reforços para garantir que o assassinato ocorra sem problemas? Não pode ser. Rapidamente reprimo minha suspeita. O general Zetor pode ter ele tem uma influência significativa, mas não há a menor chance de ele conseguir realizar algo assim. Para começar, o Império não é capaz de executar um ataque tão descarado dessa magnitude. Eu balanço a cabeça negativamente e então manobro pelo ar para impedir que o inimigo me acerte com um tiro certeiro enquanto grito no meu rádio. Que porra você disse? Esta é a nossa zona de identificação de defesa aérea. O que seus pilotos estão sentados com os polegares no cu? Estamos interceptando uma frota inimiga que se dirige para a capital imperial. E quanto à segunda unidade de interceptação? Aviões do leste servirão. Não temos aviões de sobra. Você só pode estar brincando. Este é um pedido de alto nível. É do Estado-Maior. Confirme os códigos de prioridade da defesa aérea, agora. Recebi autorização do Comando de Defesa Aérea para solicitar reforços para este pacote de alta prioridade antes da missão. Será que nos deram autoridade para invocar aviões inexistentes? Envie-nos seus magos aéreos.
Precisamos de qualquer um que possa ser mobilizado. Uma música animada começou a tocar por todo o avião de carga, fazendo com que todos a bordo abrissem os olhos em choque. Uma melodia tão alegre justificaria tal reação de qualquer pessoa cujas vidas estivessem em risco. Dito isso, o choque sentido pelos técnicos de telecomunicações foi incomparável. O sangue lhes sumiu do rosto e não fizeram nenhum esforço para esconder a pura confusão. Eles estão interferindo nos nossos sinais de rádio? Qual o significado disso? A resposta à pergunta do general Rudersdorf foi curta e simples. Eles sabem exatamente a nossa frequência. Era a frequência usada pelo Estado-Maior. Não deveria ser tão fácil para um inimigo encontrá-la tão rapidamente, mas incapazes de negar o que estava acontecendo. Todos os traços de cor sumiram dos rostos dos oficiais de comunicação. Todos sabiam que não havia como aquilo ser uma coincidência. Mesmo que o próprio Criador lhes dissesse que era uma coincidência, eles nem fingiriam acreditar. Apesar do imenso choque dessa constatação impressionante, os policiais nada puderam fazer além de observar a luta se desenrolar de seus assentos no avião. Todos se aglomeraram junto às janelas para ver o que estava acontecendo e não gostaram do que viram. Os magos inimigos romperam a guarda do 203º. Isso é impossível? Não deveria haver nenhum mago capaz de fazer uma coisa dessas. Em contraste com os outros passageiros que estavam em pânico, o general Rudersdorf, calmo, conversava com eles enquanto olhava pela janela. São os números deles. Ele sabia que nem mesmo os magos mais elitizados do Império, talvez até do mundo, o 203º Batalhão de Magos Aéreos, seriam capazes de proteger realisticamente um avião de carga indefeso de um batalhão inteiro. Ele já ouvirá dizer que a velocidade era o ponto forte dos magos do Império. Simplesmente não havia como manter um avião tão lento em segurança. Todos eles são magos habilidosos. Está ficando cada vez mais difícil acreditar que tudo isso seja uma coincidência. Por mais estranho que fosse, quanto mais ele pensava no quanto a Commonwealth estava investindo nesse ataque, mais fácil se tornava para ele aceitar. Curiosamente, isso não lhe causava o menor desconforto, apesar de sua vida estar em risco. Enquanto o general Rudersdorf esboçava um sorriso irônico, a situação piorou rapidamente. Um pelotão de magos fez tudo ao seu alcance para conter a onda de magos inimigos, mas eles estavam sendo repelidos e se dispersando lentamente. Um pelotão diferente tentou assumir uma posição para fornecer fogo de cobertura, mas era insustentável devido às implacáveis táticas de guerrilha do inimigo. Mensagem urgente do 203º. Eles querem que preparemos nossos paraquedas. Era a chamada que os oficiais esperavam. Os homens estavam prontos para saltar. Cada um com um paraquedas na mão, mantinham-se dignamente como os oficiais do Estado-Maior do Exército Imperial que eram. Correriam até o general e insistiriam para que ele também se preparasse para a fuga. Os magos vão nos recolher onde quer que caiamos. Depressa, general. O general Rudersdorf exibia um largo sorriso no rosto, pensando em como era grato por ter uma equipe que não hesitou em tentar salvar sua vida antes da própria, embora ele soubesse o porquê. General, seu paraquedas, ele balançou a cabeça levemente em sinal de desaprovação aos jovens policiais que tentavam desesperadamente apressá-lo. Para nós, já é tarde demais. O mago aéreo da Commonwealth tinha o avião de carga inimigo em seu alcance de tiro. Ele só havia sido informado de que o avião transportava carga importante. Ele não sabia o que continha e não se importava. O que ele sabia era que era valioso. Disso ele tinha certeza, porque a agência de inteligência havia lhe dito. Eles o haviam selecionado para esta missão especial, e ele pretendia cumpri-la. Agora você me pertence. Uma fórmula de explosão dupla se manifestou ao redor do mago. Ele sabia que era uma posição arriscada, mas queria explodir o avião no céu. No entanto, de repente, sentiu uma sensação sinistra percorrer sua pele. Aceitando que isso tornaria sua própria fórmula ineficaz, ele seguiu seus instintos e realizou manobras evasivas. Imediatamente depois, sentiu uma explosão massiva surgir atrás dele, penetrando sua película protetora e atingindo sua carapaça defensiva. Mal conseguindo resistir à explosão, viu dois magos começarem a voar em direção à aeronave evasivamente e se perguntou se estava ao alcance deles. Droga! São os cães de guarda deles. Era um par de magos aéreos imperiais. Eles avançaram em direção ao mago da Commonwealth enquanto ele se esquivava. Ao se aproximarem, dissiparam a fumaça com um rápido lampejo de suas lâminas mágicas. Não era uma manobra que qualquer mago sensato faria. Ele já esperava por isso, pois fora repetidamente alertado por analistas sobre os perigos da equipe de segurança. Esses agentes de inteligência realmente dão conta do recado quando precisamos deles, pensou ele, enquanto observava seus novos oponentes. Ao observá-los, percebeu a incrível mobilidade deles. Eles são rápidos pra caramba? Mantenham uma base de fogo. Fiquem de olho no líder deles. Os magos mantiveram distância enquanto começavam a conjurar feitiços para revidar o ataque. Eles alvejaram a trajetória de voo de seus oponentes com fogo preciso, suficiente para derrubar magos comuns do céu. Esses magos, no entanto, desviaram-se facilmente de sua barragem. Eles são muito rápidos. A maneira como o inimigo escorregava e deslizava pelo ar contrariava tudo que os magos sabiam sobre engenharia mágica. Filho da... Os magos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Sabiam que um pequeno erro seria o suficiente para que suas cabeças voassem pelos ares. O comandante da comunidade prontamente elevou o nível de alerta. Ele examinou o campo de batalha e praguejou baixinho antes de pegar o rádio. Companhia Alpha, esperem, Companhia Beta também. Dispersem o inimigo. Encontrem a líder deles. Ela é uma maga nomeada. A rainha de todos os nomeados. Aquela maldita demonia do Reno. O que os caras da inteligência estavam pensando? O alvo era muito mais do que problemático. Você chama isso de problemático? Isso não chega nem perto de descrever o que esses magos são. Malditos mentirosos. Foi por pouco. Com o avião ao alcance das fórmulas inimigas, os magos do Império usaram suas próprias defesas para protegê-lo no último instante.
Os magos estão aqui. É a Tenente Coronel de Gurechaf. A Tenente Coronel de Gurechaf e seus magos estão defendendo o avião. Enquanto os passageiros do avião comemoravam, ouviram a Tenente Coronel de Gurechaf gritando em seu rádio por cima da música ambiente ao lado da aeronave. Salamander para o controle do Reich. Solicitando assistência médica em solo. Isto é urgente e de alta prioridade. Chamando todos os aeroportos. Ah, é verdade. Ainda não estamos a salvo. Salamander para a carga. Tirem o pacote daqui. Droga. Eles não estão dando trégua. Até mesmo o poderoso de Gurechaf reclama de vez em quando. Que descoberta inesperada. Apesar da situação, o general Rudersdorf, por mais estranho que pareça, ainda encontrava uma maneira de se divertir. Espero poder contar isso para aquele idiota do Zetor algum dia. Dizem que o homem é excessivamente desconfiado do que o rodeia. Senhor? Não, não é nada. Ele suspeitara do amigo sem motivo. Era constrangedor. Se realmente era ele quem estava perdido e confuso, talvez devesse ter escutado o amigo. O general Rudersdorf esboçou um sorriso irônico ao imaginar a velha cara de Zetor. Eles estão voltando por aqui. Que assim seja. Prefiro que seja apenas o inimigo que me queira morto. Não, general, o membro da tripulação não conseguiu terminar a frase. Ele nunca mais falaria. Com seus magos incapazes de lidar com o número de inimigos, uma fórmula chegou ao plano. O fogo intenso que ele veria em seus momentos finais era vermelho. Subestimei aqueles malditos caras da Albion. Eles são muito mais sanguinários do que eu jamais imaginei. É um jogo de pega-pega infernal em que nos metemos com as tropas de magos inimigos. Para falar a verdade, no momento em que percebi que não se tratava de um encontro aleatório, mudei completamente de foco, deixando de lado a autoproteção e a ambição complexa para assumir o papel de protetor. Até que nem mesmo me jogar na frente do avião de carga foi suficiente para protegê-lo. Tanya observa um avião de carga em chamas cair do céu. Veja só a eficiência dos inimigos com seus feitiços. Eles incendiaram o avião inteiro, transformando-o em uma bola de fogo antes de explodi-lo. Depois disso não sobrará ninguém para salvarmos. Ao tentarmos nos aproximar da explosão, somos recebidos por uma cortina de fogo de supressão. É inteligente também a forma como eles posicionam seus aviões, permitindo uma rota de fuga de tempos em tempos. A Commonwealth é meticulosa em suas táticas. Parece que estão determinados a promover o general Rudersdorf para as próximas 2 patentes. É quase cômico quão descarado é o ataque. Quase me dá vontade de rir. Isto é terrível. Coronel, de certa forma, não seria esta a maneira ideal para esta missão se desenrolar? Você tem razão, mas é tudo perfeito demais. Tem partes disso que são demais para mim. Esses agentes da Commonwealth estão realmente muito bem informados. Estou meio surpreso e meio agradecido. Resmungando para o céu sobre o estranho impasse triplo em que esta operação se transformou. Uso a mobilidade do meu orbe de computação de assalto tipo 97 da Illinium Arms para falar e ordeno que minhas tropas acelerem. Sem nada a proteger, escapar se tornou nossa prioridade máxima. Embora, sendo o animal social que Tanya supostamente é, ela hesita em usar a palavra escapar. É um hábito, na verdade. Como se considera uma comunicadora experiente, ela sempre se esforça para escolher suas palavras com sabedoria. Vamos derrotá-los. Chegou a hora da nossa revanche. Meu ajudante, que conhece os detalhes da nossa operação, me lança um olhar de soslaio, ao que Tanya responde com um encolher de ombros. Ninguém realmente espera que saiamos vitoriosos disso. O ataque foi uma colaboração peculiar entre o general Zetor e a agência de inteligência da Commonwealth. O fato de seus planos nunca terem levado um ao outro em consideração é o que torna essa estranha reviravolta do destino. Quanto a Tanya, que foi arrastada para tudo isso, seria ótimo ter algo para mostrar depois de tudo. Algo como alguns chefes da Commonwealth deveriam fazer. Preciso de algo para provar que cumpri minhas obrigações morais. Prepare-se para HM. O fogo de vigilância implacável de repente se dissipa. Curioso para saber o que está acontecendo, olho para fora e vejo o inimigo em plena retirada. Não podemos persegui-los, mesmo que quiséssemos, pois eles embarcam no compartimento de carga do que parece ser um novo modelo de bombardeiro. Não é algo que conseguiríamos acompanhar. Desmaiaríamos por falta de oxigênio antes de alcançá-los. Irritada, Tanya balança a cabeça e toma uma nova decisão. Já que estamos aqui, podemos dar-lhes uma pequena lembrança de despedida. Prepare fórmulas óticas de longo alcance. Ao meu comando, meus magos começam a conjurar. Embora consigamos acertar alguns golpes, o inimigo logo escapa para além do nosso alcance. Brilhos de destroços podem ser vistos caindo dos aviões enquanto eles se reagrupam e voam para longe, mas não tenho tempo para lamentar tê-los deixado escapar. É aqui que os verdadeiros problemas começam. Tanya franze a testa no ar ao pensar nas dificuldades incomodas que a aguardam, e esta parece ser realmente complicada. Nem quero pensar em todos os problemas que terei que enfrentar quando voltarmos. Odeio mais do que tudo a questão de quem é a culpa, mas esse é o protocolo. Vou até a base mais próxima e solicito um telefone, ignorando todos os procedimentos inúteis de sempre. Depois de arrombar a porta na cara da telefonista, exijo que me conectem à frente oriental. Não previ, porém, o que aconteceria a seguir. Veja bem, estou ligando de uma base militar. Considerando o nível de prioridade dela, a ligação de Tanya deveria ser atendida sem demora. Contudo, há um pequeno, porém incômodo, mal-entendido a esse respeito, visto que esta linha não é a linha prioritária do Estado-Maior que costumo usar. Aperto firmemente o transceptor. É incrível a quantidade de gritos, ameaças e persuasão necessárias para que o operador me conecte ao comando do leste. Uma muralha de burocracia impede Tanya de fazer uma simples ligação. Eles me dão um monte de formalidades sobre jurisdição e dizendo que eu sou irracional. Garanto que essa barreira é tão resistente quanto a carapaça defensiva de um mago da Federação. Não importa quantas vezes eu diga que é uma emergência ou quantas vezes eu exija que se apressem, os operadores agem no seu próprio ritmo. É quase louvável.
Nunca imaginei que meu estresse pudesse chegar aos níveis que atingiu quando finalmente encontrei o General Zetor. Nada me incomoda mais do que tempo perdido. Preciso parar várias vezes só para me acalmar. Sendo a pessoa de bom gosto que sou, dói-me ter que deixar minha fúria assassina transparecer no meu tom de voz, mas eventualmente consigo abrir caminho à força entre os operadores para chegar à pessoa que procuro. No estilo tipicamente generalizado, ele vai direto ao ponto com uma pergunta pertinente. O que foi, coronel? O senhor não está de serviço? Sinto muito, general. Preciso me desculpar pelo ocorrido. Aconteceu alguma coisa errada? Embora esta seja uma linha militar, desconfiamos de ouvintes externos. O general Zetor age com indiferença, mas percebo uma certa tensão em seu tom de voz. Ele deve estar preocupado com o resultado da nossa missão. Tento encontrar a maneira mais direta de transmitir que foi um sucesso e, ao mesmo tempo, um fracasso total. Eu imploro por sua misericórdia. Conte-me o que aconteceu. Falhamos em cumprir a missão que nos foi designada. Havia um motivo pelo qual escolhi dizer que falhamos na missão dele em vez de dizer que falhamos em proteger nosso alvo. O atentado foi um fracasso? O sangue começa a escorrer do rosto do general Zetor quase audivelmente antes de Tânia lhe revelar uma notícia ainda mais chocante. Um bombardeiro de longo alcance da Commonwealth atacou o avião de carga que transportava os oficiais do Estado-Maior. Lamento informar que não conseguimos proteger a carga. Espere, coronel. Acredito que seja como você suspeita. Esses eventos comprovam que é muito provável que o inimigo tenha decifrado completamente nossos códigos. Tínhamos nossas suspeitas. De qualquer forma, o ataque mostrou que os caras da Albion têm muita confiança em suas capacidades de decifração. Qualquer um que saiba um pouco sobre a Guerra Fria ou as duas guerras mundiais sabe que a criptografia é um campo de batalha gigantesco por si só. E os rapazes da Commonwealth enfrentariam qualquer cifra, contanto que lhes oferecessem uísque para acompanhar sua comida em sossa. É só isso que eles fazem na escola de decifração. Aqueles que compreendem a importância da inteligência tendem a ser os mais tenazes. Sei disso por experiência própria, de minha vida passada. Considerando os eventos recentes neste mundo, Tânia já está razoavelmente certa de que seus códigos foram decifrados. Levando em conta o momento perfeito deste último ataque, podemos presumir com segurança que nossos códigos são os responsáveis. Um raciocínio simples comprova essas suspeitas. Com essa nova e poderosa evidência, acredito que conseguirei persuadir o exército imperial e o império também. 4 de outubro, ano unificado de 1927, comunidade. A Commonwealth demonstrou que era capaz de realizar um ataque em território imperial e o fez de forma politicamente significativa, graças ao uso dos aeroportos de seu aliado, a Federação, para executar o ataque. Mas ainda mais importante, os soldados rasos se sentiram encorajados pelo doce sabor da vitória. Conseguimos! Essa foi a comemoração que se espalhou pelo departamento no momento em que receberam um relatório. Alvo eliminado. Até mesmo os estrategistas se aglomeraram no departamento de análise enquanto aguardavam as primeiras notícias dos resultados. A sala inteira explodiu em gritos de triunfo no instante em que souberam que o ataque havia sido um sucesso. Por mais cavalheiros que fossem, esses homens ainda eram apenas humanos, e suas reações de júbilo eram simplesmente expressões de sua humanidade. Vinho, uísque e charutos. Esses eram os itens essenciais para uma celebração como essa. Se um caçador acerta sua presa, ele deve ser parabenizado. Eles haviam superado o Diabo do Reno em manobras e abatido o avião que transportava o general Rudersdorf, uma fonte de tanta tristeza para a comunidade polaco-lituana. Viva o rei! Saúde! Eles haviam vencido a guerra da informação. Isso significava que estavam acima do inimigo em termos de inteligência, e a vitória surpresa poderia indicar que eram a melhor agência do mundo. Conseguiram até mesmo eliminar seu alvo bem debaixo do nariz do Diabo do Reno, o nomeado que relutavam em desafiar até então. Só isso já era uma vitória por si só, uma que merecia ser celebrada com toda a força na agência de inteligência da Commonwealth. Imagem. No mesmo dia, a capital imperial. Entretanto, o vice-diretor do Estado-Maior finalmente chegou à capital imperial com uma carranca de avião para piorar a situação. Os oficiais do Estado-Maior que sabiam de sua chegada enviaram um grupo para buscá-lo. Todos se sentiram aliviados ao ver o avião de carga no ar à distância, acompanhados por uma escolta de 6 combatentes, aproximando-se firmemente da capital. Chegou quase exatamente no horário previsto. O avião de carga inclinou o nariz para baixo, iniciando a descida enquanto eles observavam do solo. Ou o piloto tinha o hábito de ser cauteloso ao voar, ou eles estavam transportando uma pessoa muito importante. Eles sabiam que aquele devia ser o avião certo. Por isso, os oficiais correram para a pista da base assim que ele pousou. Não esperavam encontrar quem desembarcou primeiro, um grupo de paramédicos. Um deles os encarou como que para deixar claro que estavam atrapalhando, enquanto um grande grupo de soldados doentes e feridos era retirado do avião em maçãs. Mais estranho ainda era que a pessoa que procuravam não estava em lugar nenhum. Eles verificaram novamente. Parecia ser o avião certo. Sem ter ideia do que estava acontecendo, o grupo de oficiais testemunhou então uma cena ainda mais estranha. As aeronaves que escoltavam o avião de carga eram caças monopostos. Sem saberem sequer quando haviam pousado, viram um homem magro saltar de uma das cabines assim que a aeronave terminou de estacionar na pista. Ele dirigiu-se ao grupo de oficiais que estavam incomodando os soldados feridos e os afastou do compartimento de carga do avião. Em frente aos policiais que pareciam incapazes de processar completamente o que estavam vendo, estava um homem com um sorriso discreto, como de um menino que acabará de pregar uma peça. Bem, eu não ia viajar num avião de carga. O general Zetor, o novo vice-diretor, ostentava um sorriso diabólico enquanto se dirigia com ar de superioridade ao carro que haviam trazido para buscá-lo.
Ao contrário dos vencedores que desfrutaram de bebidas à vontade, tudo o que restava aos perdedores era engolir a amarga derrota. Embora seu retorno dramático à capital tivesse sido incrivelmente rápido, havia um limite para a tranquilidade que as coisas poderiam alcançar. A expressão do general Zetor, que havia sido reintegrado ao Estado-Maior, estava longe de ser alegre. Francamente, o brilho em seus olhos era o único sinal de vida detectável naquele homem completamente exausto. Era como se o general, que ainda tinha o vento a seu favor na linha de frente, agora carregasse um fardo ainda maior. Já faz algum tempo, não é? Meus cumprimentos, senhores. Ele manteve seu discurso de resposta breve, sem emitir uma única ordem. O general Zetor era conhecido por sua postura erudita, e, no entanto, dispensou seus oficiais de volta ao trabalho sem sequer uma saudação adequada. Era algo muito incomum para ele. Aqueles que sabiam o que havia acontecido sussurravam que devia ter sido por causa de sua grande perda, mas aqueles como o coronel Lergen, que estava um pouco mais familiarizado com os assuntos internos, tinham suas próprias suspeitas. Seja qual fosse o caso, não havia um único oficial que duvidasse dessa decisão. Este era o homem que havia infligido uma derrota após a outra à Federação no leste. Ele era um gênio que praticamente não criava problemas para aqueles na retaguarda. A presença do general Zetor foi um fator crucial para a recuperação da estabilidade no Estado-Maior. É impensável que qualquer pessoa que não seja o general Zetor se torne o sucessor do general Rudersdorf. Essa era a opinião coletiva do Estado-Maior, independentemente do que qualquer burocrata ou político externo tivesse a dizer. O Estado-Maior era, para o bem ou para o mal, o Estado-Maior, e como tal, agiu com incrível rapidez após o incidente. Devido à emergência, o general Zetor foi exonerado de seu cargo no leste como inspetor e recebeu o título inédito de diretor adjunto do Corpo de Operações e Serviços. O exército apoiaria firmemente essa decisão, mesmo que encontrasse resistência por parte do governo. Em nome da manutenção de sua separação do Alto Comando Supremo, eles impuseram com firmeza a escolha de pessoal. O imperador, embora a contragosto, permitiu que a decisão fosse aprovada, mas sua relutância era insignificante para o Estado-Maior. Ele solicitou que o Estado-Maior apresentasse 3 candidatos, e eles selecionaram o general Zetor, o vice-diretor Zetor e o inspetor Zetor. O imperador ficou sem dúvida chocado com a resposta atrevida deles, mas o general Zetor se encontraria com ele para discutir a promoção a portas fechadas. O que foi dito? Nem mesmo os membros da corte imperial, aquele bando curioso de pardais que eram, descobririam. Tudo o que sabiam era que sua promoção estava confirmada. Diante dos resultados, quaisquer rumores maliciosos sugerindo que ele havia conseguido o cargo por meio de artimanhas não significavam nada. O Estado-Maior conseguiu o líder que desejava. Sua recepção pela corte seria memorável. A história era vista como uma piada, dado quão conhecida era sua reputação internacional como vigarista em seu país. Sua nova e poderosa posição lhe conferia o controle tanto das operações quanto da estratégia do exército imperial. No entanto, o general Zetor tinha dificuldade em se acostumar a trabalhar na capital imperial. Ele sentia que era como polir as cadeiras do Estado-Maior com a bunda. Bem, meu título certamente é mais longo. Isso testa minha capacidade de liderar nossa organização, quanto mais uma panelinha militar. Ele suspirou e o coronel sentado ao lado dele concordou. Isso cria, na prática, um único líder para o exército. O general Zetor balançou a cabeça em sinal de reprovação às palavras do coronel Lergen. O coronel também havia retornado formalmente ao Estado-Maior. Com uma expressão melancólica, o general batucou com o dedo na mesa que agora tinha um novo dono. Ele estava substituindo seu amigo Rudersdorf, que havia sido morto em combate poucos dias antes. A sala agora era dele. Eles foram amigos por quase toda a vida, e ele jamais imaginara que um dia se aproveitaria da morte do amigo. Dito isso, o coronel Lergen não tinha como saber o que o general estava sentindo por dentro. Deveria perguntar? Ou deveria permanecer em silêncio? Com uma leve hesitação, o coronel Lergen respirou fundo algumas vezes para manter a compostura. Independentemente do temperamento do coronel, ele era um oficial de Estado-Maior totalmente treinado. E era através dessa perspectiva que ele enxergava o mundo. Seu conhecimento profissional fazia com que certos detalhes se destacassem. Se fosse mera curiosidade, seria melhor guardar as perguntas para si. Contudo, como se tratava de um dever, decidiu que não podia ficar calado. Aparentemente, a coronel Adelaide e a polícia militar estão bisbilhotando o escritório. Ele não precisava dizer o que eles estavam procurando. Ou talvez tivesse medo de dizer. Se alguém o ouvisse, não conseguiria se explicar. Embora houvesse hesitação em sua voz, ele disse o que precisava, pois o general Zetor sabia exatamente o que o coronel queria dizer. Assim, um sorriso surgiu rapidamente em seus lábios. O sorriso, porém, não correspondia ao olhar severo em seus olhos. Talvez fosse graças à sua experiência com pôquer que o coronel Lergen conseguisse suportar a intensidade nunca antes vista que cruzava seu rosto. O rosto do superior permaneceu impassível. De qualquer forma, sua capacidade de manter a compostura foi recompensada com uma resposta simples. Ele é meu amigo. Você não precisa se preocupar com nada. Aparentemente não era um problema. Mas em que contexto? Qual foi o papel de Zetor em tudo isso? Ele era inocente? Ou já havia se livrado do sangue? Na tentativa de discernir isso, o coronel Lergen fez sua próxima pergunta. Você vai comparecer ao funeral? Tenho trabalho a fazer. De qualquer forma, posso guardar minhas desculpas para quando nos encontrarmos na próxima vida. Ele não iria comparecer. E o que era isso de desculpas? Pensando cuidadosamente sobre o que aquilo poderia significar, o coronel Lergen quase deixou escapar algo. Senhor, não tenho certeza se. Digamos apenas que pela primeira vez na minha vida, devo agradecimentos a Commonwealth. Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. No mínimo, ele não havia se envolvido diretamente. Mas ainda assim se sentia culpado. Talvez ele esperasse que isso acontecesse, apesar da longa amizade com o homem. Ou seria o contrário? Isso explicaria.
O coronel Lergen começou a ponderar uma nova ideia, mas se interrompeu, balançou a cabeça e afastou o pensamento. Qualquer reflexão adicional sobre o assunto seria mera especulação. Em vez disso, o coronel Lergen olhou o general Zetor nos olhos e fez a última pergunta que se sentia obrigado a fazer. Podemos presumir com segurança que você fará o que for preciso pelo nosso país? Coronel Lergen, sou escravo do meu dever, assim como o senhor, e acredito que já é hora de encararmos nossa terrível realidade. 16 de outubro, ano unificado de 1927, Ildoa. Os ildoanos amavam a paz, e isso era pura verdade. Amavam-na do fundo do coração, pois a paz era gloriosa e bela. Mas, acima de tudo, permitia-lhes viver sem problemas. Existia alguma causa mais nobre do que a paz? Levando essa ideia a outro nível, havia algo mais doce do que a paz em sua própria nação? Um ildoano diria que não. Se fosse possível, eles rezariam pela paz mundial, mas como isso era irrealista, ao menos a desejavam em sua própria nação. Isso não deve ser interpretado como egoísmo, porém, eles eram apenas honestos consigo mesmos. O mesmo valia para os povos de todas as nações, na verdade. Por que alguém deveria arriscar a vida só porque as notícias informaram que uma guerra havia começado em outro país? Os ildoenses não eram exceção. Quando as notícias passavam enquanto jantavam, eles se solidarizavam genuinamente com as vítimas. Que horror, coitadas dessas pessoas, a situação deve ser muito difícil para elas. Eles compartilhavam uma conversa agradável sobre o assunto enquanto desfrutavam de uma refeição deliciosa antes de se deitarem para uma boa noite de sono. Bem, talvez esse não tenha sido o caso para todos eles, alguns ildoenses podem ter querido ajudar enviando doações. Alguns bons samaritanos até se esforçavam para encontrar diferentes meios de auxiliar as vítimas em nome da paz, mas mesmo para esses ildoenses, a guerra não passava de um incêndio do outro lado do oceano. Isso também era verdade no sentido político. Aliás, era especialmente verdade para os políticos. Da perspectiva dos políticos racionais de Ildoa, não poderia haver nada mais ilógico do que o conflito entre o Império e a Federação. Considerações sensatas baseadas em sua razão de Estado ditavam que as margens de lucro já haviam se esgotado há muito tempo nesta grande guerra prolongada. Os ildoanos observaram com razão que nada se ganhava com a guerra, que era um desperdício. Era a conclusão óbvia e sensata. O que se ganha com tanta matança? Essa era a pergunta que eles nunca conseguiam compreender. A verdade é que a guerra era um empreendimento extremamente deficitário. De acordo com os relatórios coletados pelas missões diplomáticas ildoanas ao redor do mundo, a guerra quase sempre exigia o envio de toda a força de trabalho de uma nação para os campos de batalha. Por isso, eles queriam manter uma certa distância. Não eram tão amigáveis a ponto de se juntarem a um país em guerra apenas por compartilharem uma fronteira. Simplesmente não tinham nenhuma obrigação de fazê-lo. Assim, Ildoa optou por permanecer neutra. Sabiam que era um caminho espinhoso, que a comunidade os chamaria de oportunistas, mas não se importavam. Também não se importavam se o Império os envergonhasse por esquecerem o espírito da aliança. A vergonha era muito melhor do que estupidamente lançar a juventude e o futuro da nação nas chamas infernais da guerra. O reino de Ildoa e seus políticos eram, para o bem ou para o mal, leais aos seus interesses. Além disso, não havia motivo para incitarem seu povo a participar de uma guerra inútil. Eles tinham plena consciência de que pretendiam ficar do lado do vencedor no final. Não é bem assim. Era mais como se quisessem evitar serem derrubados pelo perdedor, ou pior, que a batalha viesse até eles. Era tudo o que podiam pedir, serem deixados em paz. Seu único objetivo era manter a neutralidade. Era evidente que isso era extremamente irritante para as nações envolvidas na guerra. Quando pressionados a escolher um lado, os diplomatas ildoanos dedicavam todos os seus esforços a manter um delicado equilíbrio entre preservar a harmonia com o lado vencedor e não fazer nada que pudesse ameaçar seus laços com o outro lado. Agir dessa forma atraía a ira daqueles que consideravam isso desonroso, mas suas opiniões não importavam para o corpo diplomático ildoano. A função do governo era zelar pela saúde e prosperidade de seu povo. Portanto, consideraram adequado manter a população e os recursos o mais longe possível do campo de batalha. Eles eram fiéis ao seu dever, nada mais, nada menos. Cabe ressaltar que não era como se os ildoanos encarassem suas obrigações levianamente. Eles desejavam sinceramente manter relações com ambos os lados, da melhor maneira possível. Dessa perspectiva, a neutralidade armada parecia uma postura ideal a ser adotada. Tratava-se de uma aliança defensiva com os Estados Unificados que garantiria sua proteção. Concebida como uma aliança puramente defensiva, era uma espécie de seguro que jamais os obrigaria a partir para a ofensiva. Uma forma de minimizar os riscos caso se vissem alvo de um ataque, sem que isso implicasse em ter que atacar outros países. Além disso, Ildoa vinha observando de fora que a vitória do Império se tornava cada vez mais impossível. Nesse caso, manter certa distância até o fim da guerra fazia todo sentido para o Ministério das Relações Exteriores de Ildoa. Portanto, não tinham nada a perder ao colaborar com os Estados Unificados, que eram aliados da comunidade polaco-lituana. Do ponto de vista da Commonwealth, era o primeiro passo perfeito para criar uma estrutura que os Estados Unidos pudessem usar para se integrar ao velho mundo. Isso permitiria que eles recebessem os Estados Unidos de braços abertos. Mas e quanto aos Estados Unidos? Para eles também foi uma boa jogada. Essa aliança poderia servir como ponto de apoio para que os Estados Unidos aumentassem seu envolvimento nos assuntos do velho mundo. A medida não seria muito provocativa na esfera pública. Era a posição intervencionista relativamente lógica que buscavam e uma posição apropriada para Ildoa se manter em boas relações com as potências mundiais na busca de seu objetivo de política externa de conter o Império. No entanto, o plano de Ildoa era ainda mais profundo, pois eles se orgulhavam do fato de que suas maquinações diplomáticas também se provariam lucrativas para o Império.
O aprofundamento das relações entre Udoa e os Estados Unidos os tornaria candidatos ideais para mediar o fim da guerra. Isso poderia se revelar uma nova via para negociar a paz em nome do Império. Mas ia ainda mais longe, algo de que se orgulhavam bastante. Teoricamente, Udoa poderia usar a neutralidade armada como pretexto para manter os Estados Unidos completamente fora da guerra. A aliança serviria para aproximar e afastar a potência continental que eram os Estados Unidos da guerra. Por exemplo, as autoridades udoanas poderiam monitorar os navios mercantes dos Estados Unidos realizando verificações mútuas. Inspeções em nome da neutralidade. Havia, porém, o risco de que os Estados Unificados e Udoa acabassem se tornando oponentes do Império caso sua derrota se tornasse evidente. No mínimo, a aliança daria ao Império o tempo precioso de que precisava. Era uma corda bamba, mas os diplomatas udoanos a percorriam com orgulho. Como benefício adicional, se Udoa pudesse trazer os soldados dos Estados Unidos para dentro de suas fronteiras. Isso também diminuiria o risco de o Império tentar algo precipitado. Assim, com o florescimento dessa nova relação diplomática, os diplomatas udoanos divulgaram a mensagem de seu novo e importante papel por meio de sua rede mundial de missões diplomáticas. Era evidente que o primeiro país a receber essa mensagem elogiosa seria seu vizinho, o Império. Naturalmente, como o Império era sensível aos acontecimentos de seu vizinho, receberia a notícia com a maior leveza. O Império, porém, era o Império. Os livros de história comentariam, com tristeza, que a execução da teoria da guerra total pelo Império o colocaria em rota de colisão com os interesses políticos de Udoa. Para o bem ou para o mal, o Império já estava encurralado. O mundo em que seus cidadãos viviam era muito diferente daquele em que residiam os udoanos amantes da paz. No mesmo dia, a capital imperial. O general Zetor havia retornado à capital após a morte do general Rudersdorf. Embora tenha sido graças aos esforços dos envolvidos no incidente que a confusão foi minimizada, mudanças na cúpula sempre abalam o resto da organização. O Estado-Maior não foi exceção. A organização se contorcia e se revirava, tomada por uma sensação de ansiedade. O escritório era historicamente conhecido por sua aura de autoridade e formalidade, mesmo em tempos de paz. Agora, porém, era algo que apenas os oficiais mais antigos recordariam com um suspiro. As circunstâncias para o esforço de guerra do Império estavam se deteriorando rapidamente, especialmente após o mais recente e angustiante desastre político em que se meteram. Foi por volta dessa época que o Estado-Maior recebeu a notícia da mudança de Udoa. Mesmo os oficiais que já estavam acostumados com a aparente enxurrada interminável de acontecimentos problemáticos ficaram atonitos com essa novidade. Não importava o quanto estivessem acostumados ao estresse e à ansiedade. Essa reviravolta foi um golpe devastador que os fez tremer ao falar. A notícia espalhou-se impiedosamente pelo Estado-Maior. Há indícios de uma aliança entre Udoa e os Estados Unidos. Um policial de plantão gritaria isso ao receber esse tipo de relatório. Os udoanos estão mudando sua política diplomática? Que nada! Ele arrancou o papel da mão de seu subordinado e leu a página com puro ódio nos olhos antes de clamar aos céus. Eles vão formar um pacto de defesa mútua com os Estados Unidos? O que se seguiu foram palavras de desprezo. Aquela escória udoana. Não havia racionalidade, apenas ódio em seus gritos. A demonstração flagrante de emoções era algo impensável no Estado-Maior antes da guerra. Era, contudo, como os oficiais do exército imperial realmente se sentiam por dentro. A onda de raiva e confusão logo se transformou em um tsunami que engolfaria todo o Estado-Maior. O ressentimento rapidamente ecoou pelos corredores do prédio. Isto é uma rejeição direta da aliança Império e Udoa. Por que fariam isto? Essas malditas hienas. Não têm honra? Não têm vergonha? Por que nossos incompetentes funcionários do Ministério das Relações Exteriores não perceberam isso? O mesmo vale para o adido militar. Que diabos eles estavam fazendo esse tempo todo? Deus me livre que estivessem ocupados demais se empanturrando com toda aquela deliciosa culinária udoana. Com os ânimos exaltados, todo o escritório estava em uníssono, expressando abertamente sua raiva. A indignação foi mais do que suficiente para que os funcionários manifestassem verbalmente seu choque. O sentimento de traição era realmente intenso. Não consigo acreditar que eles se aproveitariam de nós em um momento de extrema vulnerabilidade. Então essa era a verdadeira intenção deles por trás de suas alegações de amizade. Não era como se os oficiais, gritando juntos num acesso de fúria coletiva, tivessem esquecido o significado da expressão razão de Estado. Se estivessem observando as notícias de uma perspectiva externa, provavelmente chegariam ao ponto de elogiar os udoanos por sua habilidade diplomática. Eles eram, no entanto, parte da equação. Deixando de lado os diferentes níveis de percepção sobre como isso poderia parecer. Qualquer pessoa em sã consciência que soubesse que o Império estava passando por momentos difíceis deveria entender o significado dessa notícia. Como ousam? Foi a resposta emocional que lançou Udoa sob uma luz desprezível. Fez com que parecessem o inimigo. As circunstâncias terríveis que os oficiais imperiais enfrentavam em seu próprio país faziam com que extravasar sua raiva parecesse um veneno doce e irresistível. Eles perceberam que não podiam se dar ao luxo de demonstrações emocionais. Eles conseguiam entender por que precisavam encarar a situação com serenidade. Eles sabiam que Udoa estava em posição de escolher seus aliados, mas isso não significava que eles pudessem aceitar. Do ponto de vista de um soldado imperial que não tinha escolha, o acordo de neutralidade conjunta entre Udoa e os Estados Unidos inspirou uma indignação sem precedentes. Foi o suficiente para despertar a ira de todo o gabinete. Não havia oficiais com poderes divinos no atual Estado-Maior. Eram todos apenas pessoas comuns. A situação atingiu seu ápice quando uma ligação sem precedentes tocou no escritório. Meus comprovantes de pagamento sumiram. Quem os tem? Onde estão? Seus ancestrais devem ter se revirado nos túmulos. O fluxo de trabalho do Estado-Maior havia parado completamente. Atenção, pessoal! Voltem para suas mesas.
Coloquem seus trabalhos em ordem. Um oficial superior chamando seus homens de volta ao trabalho? Jamais na história do Império uma cena como essa foi concebida. Mesmo em tempos de guerra, os oficiais do Estado-Maior sempre se destacavam em suas funções. Era motivo de orgulho para seus antecessores. Dizia-se que a perfeição de seus oficiais era o que fazia o Estado-Maior ser tão bom. A prolongada guerra total havia comprometido a precisão dessa parte essencial do instrumento de violência do Império. Eles não tiveram tempo para lamentar a deterioração da máquina de guerra. Contudo, a impiedosa ampulheta deixava cair mais areia a cada segundo. Enquanto o exército podia ignorar o limite de tempo iminente, um oficial do Estado-Maior era obrigado a tê-lo em mente. Essa era a razão de seu luto. Tendo assumido o controle da situação no leste, a maioria dos oficiais estava ocupada tentando reavaliar a situação naquela região. Notícias de problemas vindos do sul os atingiram como um raio em céu azul. Deveriam deixar os diplomatas lidarem com a situação, tomar medidas militares ou ignorá-la e concentrar-se no leste? A situação era grave demais para isso. Qualquer decisão impactaria a política militar do Império e, por extensão, o destino da nação. Com o Estado-Maior sendo o instrumento de violência da nação, os oficiais angustiados buscariam uma resposta no comando da máquina. O que pensa o general Zetor? Os oficiais engoliram em seco ansiosos, enquanto aguardavam as ordens de seu comandante. Para eles, esperar que o general se pronunciasse sobre a situação era extremamente desgastante para os nervos. Então, o que ele estava pensando? O novo líder do Estado-Maior continuou a trilhar seu próprio caminho, apesar de ter sido lançado em meio a todo o caos. Seu retorno do leste e os esforços do Estado-Maior para promover o general à sua posição atual foram conduzidos com uma pressa sem precedentes. Ao se deparar com esse novo problema no sul, no entanto, o general Zetor praticamente não reagiu. Uma aliança para proteger a sua neutralidade? Entre o DOA e os Estados Unidos? Obrigado pela reportagem. Ele agradeceu ao mensageiro por entregar o relatório em sua residência oficial e, em seguida, anunciou que iria tomar o café da manhã antes de começar tranquilamente sua rotina matinal. Ao entrar no carro enviado pelo Estado-Maior para seu trajeto diário, ele desconversou sobre o assunto, dizendo que ainda não havia registrado o ponto. Os outros passageiros tentaram várias vezes obter uma explicação, mas ele só se interessava em falar sobre assuntos pessoais, como problemas familiares, amigos da guerra ou como os oficiais passavam seus dias. Ele ocasionalmente mencionava o Estado-Maior, mas apenas abordava assuntos banais. Ficou claro que o general estava sendo descaradamente, evitando o assunto. Oficiais superiores do Estado-Maior entendiam por que um superior poderia querer guardar suas opiniões para si. Embora quisessem saber o que ele pensava pessoalmente, também sabiam quando não valia a pena insistir no assunto. Aceitavam que seus palpites haviam errado o alvo. A última coisa que eles queriam era enfrentar represálias por insistirem demais no assunto, então recuaram. Presumiu-se que ele compartilharia seus planos assim que chegassem ao escritório. Contrariando as expectativas, porém, a comitiva passou o general para o coronel Lergen, que se sentou ao lado do chefe e observou iniciar seu trabalho diário assim que o relógio bateu o horário de expediente. E que maneira descontraída de começar o dia o general demonstrou. Ele foi até ousado o suficiente para apreciar um dos charutos que o general Rudersdorf havia deixado para trás. Que idiota! Que vergonha guardar charutos tão bons! Um olhar de espanto dissipou a expressão severa de seu rosto. Ele então sorriu e tirou um dos charutos da caixa. Começou a encher o escritório de fumaça, assentindo com satisfação enquanto fazia. Não posso dizer que sou fã dessa marca, mas estamos em guerra. Quem está na chuva não pode escolher onde se molhar. Soltando uma baforada de fumaça, ele apreciou o aroma antes de reposicionar o charuto na boca. Trabalhar em um escritório significava que a umidade era mantida sob controle, algo que Zetor parecia apreciar tanto quanto o próprio charuto. De uma forma abstrata, havia algo de despreocupado na maneira como ele aproveitava a situação. Como se a tensão que permeava o escritório fosse inexistente, o general Zetor ofereceu desplicentemente um charuto ao coronel Lergen, que permanecia em posição de sentido ao lado de sua mesa. Junte-se a mim. Apesar de tudo o que estava acontecendo, não havia nenhum indício de tensão em sua oferta descontraída. Ele estendeu a caixa de charutos num gesto que, na prática, nada mais era do que um superior pedindo a um subordinado uma pausa para fumar. Naturalmente, o comportamento do coronel Lergen não combinava com o de seu chefe. General, A rejeição indireta da oferta por parte do coronel, juntamente com seu tom preocupado, fez com que o general Zetor desse de ombros, surpreso, enquanto colocava o documento do caso sobre a mesa. Bem, você não tem graça nenhuma. Ele estava tão calmo enquanto soltava outra nuvem de fumaça na mesma respiração em que falava. O coronel Lergen não entendia como ele podia agir daquela maneira. Como ele conseguia se manter tão inabalável apesar das más notícias? Então você não está disposto a entreter um velho? Ou você é tão mente fechada que não consegue se divertir um pouco? Você não pode estar tão ocupado assim. O coronel Lergen decidiu expressar seu descontentamento, mas não sem uma pontada de hesitação. Bem, é que não consigo tirar da cabeça os recentes acontecimentos em Udoa. Todo o escritório sente o mesmo. Tenho certeza de que os chefes de seção pediram sua opinião antes de virem trabalhar hoje de manhã. Eles ficaram me importunando a manhã toda por causa disso. Com licença, senhor, mas ver o senhor reagir com tanta leviandade a assuntos militares como este é bastante chocante para mim.
Fiquei mais chocado, em ouvir isso vindo de você. O general Zetor soltou mais fumaça antes de sorrir para seu subordinado. Pensar que algo tão trivial como isto tenha colocado você e os gestores numa situação tão difícil deixa-me preocupado com o estado do Estado-Maior. Nunca imaginei que as coisas chegariam a este ponto. Após um momento de hesitação, o coronel Lergen decidiu falar novamente. A julgar pelas suas palavras, presumo que isso significa que você já tem algo em mente para Yudoa? Retiro o que disse, coronel Lergen. Ele pousou o charuto no cinzeiro antes de, alegremente, apoiar os cotovelos na mesa e cruzar os braços. A tensão em seus lábios se dissipou num sorriso enquanto encarava o coronel. Para minha surpresa, parece que você ainda está lúcido. Antecipando as palavras de seu superior, o coronel Lergen engoliu em seco. Em contraste, o general Zetor estava tão sereno como sempre. Decidiu o que faríamos no instante em que soube da notícia. O general pareceu insatisfeito com sua decisão, apesar da convicção com que falou. Coçou o queixo e esboçou um sorriso irônico. Bem, talvez dizer que eu decidi o que faríamos seja um pouco enganoso. Peço desculpas, senhor. Quer dizer que foi forçado a tomar uma decisão? O coronel ponderou isso em voz alta e suas suspeitas se confirmaram. Exatamente isso. Ele bateu com o dedo na mesa e o general Zetor exibiu uma expressão impassível por uma fração de segundo. Na prática, não nos restou outra opção. Nosso próximo passo foi decidido pelos Yudoanos, não por nós. Uma aliança de neutralidade armada representava uma ameaça. Yudoa demonstrava abertamente que tentava se distanciar o máximo possível do Império. O coronel Lergen, no entanto, também reconhecia o mérito dessa estratégia. Embora provavelmente fosse uma formalidade, a natureza da aliança entre eles era oficialmente de neutralidade armada. Isso significava que o Império podia usar os canais Yudoanos para compelir os Estados Unificados a cumprir sua obrigação de permanecer neutro, independentemente de essa ter sido ou não a intenção de Yudoa com a aliança. Seria infinitamente melhor que o foco da aliança entre Yudoa e os Estados Unidos fosse a neutralidade, e não a agressão. Claro, isso era apenas o que o coronel podia esperar. Ele sabia que se deixar levar pelo otimismo era uma aposta arriscada, mas se jogassem bem as suas cartas, a aliança poderia lhes dar algum tempo. O coronel Lergen também estava ciente da vasta gama de outros problemas em questão. Caso o inverno chegasse, seria difícil para o Império avançar na região montanhosa em sua fronteira ao sul. Se pretendiam atacar Yudoa, precisariam fazê-lo na primavera, mas a fronteira yudoana certamente estaria fortificada até lá. Além disso, ele sabia que o general Zetor era uma das principais vozes que protestavam contra um ataque preventivo precipitado contra Yudoa. Considerando tudo, parecia muito provável que eles mantivessem o status quo por enquanto. Esta é a diretiva que seguiremos. Coronel Lergen, peço desculpas, mas poderia elaborar um rascunho para mim? Sim, senhor. Quais são as suas ordens? O coronel preparou sua caneta e papel, e como se estivesse fazendo um pedido em um restaurante, o general Zetor deu suas breves ordens. Enviem isso imediatamente. Todos os oficiais devem apresentar uma versão preliminar do plano de ataque. Nosso alvo é Yudoa. Repetindo em voz alta as ordens de seu superior até que imediatamente, o coronel Lergen foi subitamente acometido por uma onda de confusão. Seu cérebro estava com dificuldade para processar as palavras que chegavam aos seus ouvidos. O coronel piscou algumas vezes antes de balançar a cabeça negativamente. Como é? Com licença, senhor, o senhor acabou de... Talvez seus ouvidos estivessem lhe pregando peças. O que ele acabou de ouvir? Com a voz visivelmente trêmula, o coronel Lergen questionou seu superior. Com um tom de profundo interesse, o general Zetor respondeu com sua calma habitual. O que é isso? Será que toda essa artilharia pesada finalmente afetou sua audição? Talvez você devesse consultar um médico. Esse senhor, nosso alvo é Yudoa. Quero que você envie as ordens imediatamente. Não era uma piada nem um problema com os ouvidos dele. As ordens do general visavam tranquilizar o coronel, mas ele ficou completamente chocado. O coronel Lergen ficou sem palavras. Me desculpe, mas você está insinuando que atacamos no inverno? O coronel Lergen e o gabinete do Estado-Maior fazem um bom trabalho. Com os arranjos que o tenente-coronel Uger fizeram no que diz respeito à ferrovia, podemos realizar um ataque de inverno, dependendo da estratégia. Podemos eliminar Yudoa da equação. General Zetor, o senhor insistiu tanto em evitar um ataque desses. O desespero era palpável em sua voz enquanto ele gritava, mas seu superior não iria ceder. É claro que sim, pareceu dizer o general Zetor, assentindo com a mesma calma que lhe era característica. Continuo a pensar da mesma forma, mas como disse, eles nos obrigaram a agir. O general Zetor suspirou. Em seguida, ele retirou o charuto do cinzeiro para continuar fumando. Com voz rouca, expressou seu incômodo com a situação enquanto pegava um fósforo para reacender o charuto. Incluir a neutralidade armada na discussão inverte completamente o jogo, o que contraria minha opinião inicial. Agora que fizeram isso, não há muito espaço para discussão sobre o assunto. Não foi uma escolha dele, ele nunca teve a liberdade de fazer uma.